Meu desempenho acadêmico era o último da classe. Em um encontro inesperado, descobri que meu QI podia ser recarregado. Jogador detectado prestes a começar as aulas. Sistema de recarga cerebral ativado. Preço, 3,9. Recarga bem-sucedida. Parabéns, jogador. QI aumentado em 100. Nova habilidade adquirida. Desintegração da vacina, memória fotográfica, vitalidade max. No início, pensei que fosse uma brincadeira de vídeo insignificante, até que recebi a notificação de recarga bem-sucedida do sistema. Parabéns, jogador, recarga de 9,9 bem-sucedida. QI aumentado em 10. 9,9 pode recarregar um pouco. Finalmente, peguei o documento de identidade do meu pai e fiz um empréstimo de agiota de 800 mil. Diretamente recarreguei o atributo de QI para 400. Até Sherlock Holmes viria implorar para eu ajudá-lo a resolver casos. Então, no dia seguinte, voltei resolutamente para a escola. Assim que o sino tocou, o professor titular chegou à sala de aula na hora certa. Só então me lembrei que hoje era dia de corrigir a prova de matemática. Minha colega de mesa, Xu Lanlan, tirou uma prova da gaveta. A prova estava densamente escrita, mas eu tirei uma prova em branco da minha mochila. Droga, não escrevi nada. Originalmente, planejava chegar mais cedo na sala de aula esta manhã para copiar dos colegas. Acabei acordando tarde. Xu Lanlan se aproximou para olhar minha prova em branco e fez alguns sons de desaprovação. Você é realmente teimoso, não escreveu uma única palavra. O lembrete de Xu Lanlan. Meu rosto ficou ainda mais pálido. Em total desespero, meu olhar inconscientemente pousou na prova em branco à minha frente. Originalmente, era apenas um ato involuntário, mas quando o olhar tocou as questões da prova, uma sensação muito estranha apareceu. Antes, para entender uma questão, era preciso ler repetidamente e demoradamente várias vezes, mas agora leva apenas meio segundo. De repente, a resposta para a primeira questão apareceu na minha cabeça. Escolha D. Eu virei a cabeça. Virei a cabeça para olhar a prova de Xu Lanlan. A resposta para a primeira questão estava escrita claramente como D. Fiquei incrédulo. Na verdade, calculei a resposta em menos de um segundo. Abaixei a cabeça novamente para olhar a segunda questão. Da mesma forma, em um piscar de olhos, a questão inteira entrou na minha cabeça. Esta é uma progressão aritmética comum. No passado, eu precisava escrever e desenhar em um rascunho por vários minutos. Mas hoje, assim que terminei de ler a questão, uma resposta apareceu na minha mente. Escolha C. Continuei olhando a prova de Xu Lanlan. A resposta correta era claramente C. Leia a questão rapidamente para entendê-la. Calcular automaticamente a resposta em menos de um segundo é inacreditável demais. Meu QI saltou de 79 para 400. Agora, olhar para essas questões simples não exige nenhum esforço. Xu Lanlan está rindo maldosamente. De repente, peguei uma caneta e comecei a escrever na prova. Xu Lanlan ficou surpresa, sem entender o que havia me dado. Mas em apenas 10 segundos, terminei de escrever todas as 12 questões de múltipla escolha. Cada questão foi respondida sem hesitação. Assim que bati o olho, consegui escrever as respostas diretamente. Inicialmente, Xu Lanlan pensou que eu estava adivinhando aleatoriamente, mas ao olhar para o próprio teste, na verdade, ela mesma ficou confusa primeiro. As respostas de múltipla escolha que Shen Zhao adivinhou eram exatamente iguais às respostas padrão encontradas por ela no software de busca de questões. Se acertar uma questão por palpite ainda pode ser considerado sorte, mas acertar 12 questões seguidas. Que diabos está acontecendo? Antes que Xu Lanlan pudesse reagir, eu já havia preenchido as 4 lacunas rapidamente. Assim como antes, todas corretas. 4 segundos, 4 lacunas. Todas corretas. Xu Lanlan ficou tão chocada que seu queixo quase caiu. Neste momento, eu nem levantei a cabeça. Eu estava como que possuído, começando a olhar os problemas maiores. Justamente neste momento, o colega que recolhe as provas chegou. Xu Lanlan de repente se endireitou, suas bochechas começando a corar. Quem estava recolhendo as provas era Zhang Xuxin, um nerd acadêmico que sempre flutuou em segundo ou terceiro lugar na classe. Mais importante, ele era o galã da classe. Com 1,83 metros de altura, rosto branco e bonito, ele vestia o uniforme escolar como se estivesse em um drama coreano. Um protagonista de drama coreano que despreza Shen Zhao, um perdedor acadêmico sem ambição. Sempre no final da classe, dormindo nas aulas todos os dias, sem nenhum vigor juvenil. Mas eu não disse uma palavra, nem prestei atenção a Zhang Xuxin, rapidamente passando os olhos por todo o teste.
os problemas maiores no verso e, em seguida, comecei a escrever os problemas maiores, escrevendo apenas a resposta final. As respostas para todos os problemas maiores foram resolvidas em 5 segundos. Só pode ser assim. Eu esperei e entreguei o teste para Zhang Xuxin. Zhang Xuxin ficou pasmo, pegando meu teste atordoado. Ele olhou para ele e viu que estava cheio de respostas rápidas, como se tivesse preenchido todo o teste em algumas dezenas de segundos. Vendo que as pessoas em outras filas já haviam terminado e entregado o teste para o professor. Embora Zhang Xuxin não tivesse percebido o que estava acontecendo, ele ainda organizou os testes e os entregou ao professor da turma. Neste momento, eu estava olhando para a mesa, atordoado. Superficialmente sem expressão, mas na verdade meu coração estava em tempestade. Eu não sabia como resolver os problemas no teste antes. Eu só conseguia olhar para ele sem saber o que fazer, mas agora só preciso dar uma olhada nos problemas e a resposta aparece em minha mente em menos de meio segundo. Como um computador, este cérebro é simplesmente invencível. Então é assim que é ter um alto QI? Eu estava me regozijando secretamente em meu coração. De repente, ouvi um grito alto da plataforma. Shenzhou, quem você está tentando enganar com este teste? Não pode nem discutir. Fique lá atrás. O professor da turma estava vermelho de raiva. Com um tapa na mesa, todos se viraram, olhando para mim com olhares como holofotes. Um sorriso de escárnio apareceu nos lábios de todos na classe. Primeiro achei engraçado, depois franzi a testa. Eu não copiei, professor. O senhor não dizia antes que, se soubéssemos, poderíamos escrever o resultado diretamente nos problemas maiores? Sabe fazer todos esses problemas maiores? O professor Lin olhou furiosamente para mim e rugiu. Se sabe fazer todos, por que sempre tira notas tão baixas? Já passou em matemática alguma vez? Vá para o fundo da sala e fique lá refletindo. Foi aí que percebi que todos os colegas estavam olhando para mim. Shenzhou está encrencado. Escrever apenas o resultado nos problemas maiores é um privilégio dos 5 primeiros da classe. Como um último colocado pode estar pensando besteira? Nem consegue copiar o dever direito. Ouvindo isso, não aguentei. Embora minhas notas fossem ruins antes, não era para tanto, para tirar conclusões tão arbitrárias, certo? Nem perguntam e já dizem que estou enganando, copiando. Isso não é só questionar minha capacidade de aprendizado. É uma humilhação para minha personalidade e moral. Justamente quando eu estava me sentindo irritado, uma voz soou em minha mente. Sistema ativou a missão, mostre seu nível de matemática. Hoje você deve provar a si mesmo. Deixe todos saberem que você é o próprio Zhu Shongzi reencarnado, que Jiu Shao se restaure em você, que Hua Lujin quer aplaudir por você. Gauss também terá inveja de sua genialidade. Você é o melhor em matemática em toda a sala. Ministro da missão, diga suas falas. Eu sei resolver todos os problemas de matemática do ensino médio. Se não acreditam, podem me testar. Resolvo os problemas na hora. Espero o professor Lin te chamar para resolver os problemas no quadro negro e escreva todas as respostas corretas para provar sua força. Fiquei completamente pasmo. Essa missão é tão extravagante. Desafiar o professor Lin diretamente? Sistema, você está me fazendo morrer. Mas, pensando bem, olhando para o professor Lin tipo tiranossauro no pódio e para as dezenas de rostos me olhando e rindo. Então me endireitei e disse em voz alta, professor, eu sei resolver todos os problemas de matemática do ensino médio. Se o senhor não acredita, pode me dar problemas para resolver agora mesmo. Eu resolvo na hora. Assim que terminei de falar, a classe inteira começou a gargalhar. Sabe resolver todos os problemas de matemática do ensino médio? Essa é uma promessa maior que o céu. Nem mesmo Shen Niara, o primeiro da classe, nem Ma Jianjun, o primeiro da escola, ousariam se gabar assim. Você, o último da classe, está tendo um ataque de nervos para dizer tamanha bobagem? Levantei a cabeça para olhar para o professor Lin. O professor Lin estava com uma expressão furiosa, me encarando ferozmente. Vou te dar uma última chance. Seja honesto e fique lá atrás parado a manhã inteira. Eu domino todos os problemas de matemática do ensino médio. Se o professor não acredita, pode me testar agora. Nesse momento, as pessoas na sala não conseguem rir, todas suspiram e amaldiçoam em silêncio. Shenzhou está realmente doente, tem que irritar o professor. Se o professor se irritar, terá mais dever de casa à noite. Mesmo que lhe deem uma saída, ele não a aproveita. Ele não é um idiota? Será que ele bebeu uns bons goles de ergotou onsen antes de vir para a escola? A porta da frente, que estava barulhenta, de repente se abriu.
Um homem de meia idade usando óculos entrou com uma aura forte, imponente e sem raiva. Quem entrou não era ninguém menos que o diretor da série. Agora há pouco, o professor e eu gritamos alto. O diretor da série obviamente ouviu no corredor. A expressão do diretor ficou pálida de repente. Vendo isso, meu corpo balançou levemente. Eu conheço a severidade do diretor da série. Ele odeia mais os alunos que não respeitam os professores. E os alunos super negligentes. O diretor da série virou a cabeça e olhou diretamente para mim com olhos severos, respondendo ao professor. Dever de casa super negligente, perturbando a disciplina da sala de aula, cometendo erros repetidamente no idioma. Punido para ir para casa e refletir por uma semana. Meu rosto estava pálido como papel. Eu não esperava que o diretor desse uma punição tão severa. Isso é claramente me usar como um exemplo para retificar o ambiente. Respirei fundo e disse com firmeza, embora eu tenha feito este teste de forma muito superficial. Mas eu realmente fiz cada questão sozinho. Se o professor não acredita, pode me dar qualquer questão do ensino médio. Eu respondo na hora. Depois que terminei de falar, o olhar do diretor da série ficou ainda mais frio, olhando para mim fixamente e falando. Tudo bem, eu vou dar as questões e você vai respondê-las no quadro. Um total de 3 questões. Se você responder todas corretamente, erramos com você. Peço desculpas. Se você errar alguma questão, volte para casa e reflita por uma semana e receba uma advertência. Tudo bem? Ao ouvir isso, saí do meu lugar sem dizer uma palavra e caminhei rapidamente até o pódio. Estou pronto. Por favor, dê as questões. O diretor ficou um pouco surpreso, mas ele rapidamente voltou a si. O diretor da série também era professor de matemática antes, então ele conhecia muito bem o conteúdo da matemática do ensino médio. Então ele disse diretamente, esta questão é a última questão de múltipla escolha de matemática de 10 anos atrás. Assim que o diretor disse isso, os alunos embaixo mudaram de expressão. O diretor realmente vai usar uma questão de múltipla escolha. A mais difícil para testar Shenzhou. Isso é para matá-lo logo de cara. O diretor da série começou a dizer a questão. Enquanto falava, os alunos embaixo começaram a ter várias reações. Os alunos ruins não entendiam nada. Eu não entendi nada. Meu Deus, eu nem entendo essa questão. O diretor vai dar um tapa na cara de Shenzhou com uma questão difícil. Se Shenzhou conseguir fazer isso. Eu comi a prova ali mesmo, enquanto os melhores alunos rabiscavam em seus rascunhos. Mas de repente travou. O problema parece simples, apenas uma linha curta pedindo um intervalo de valores. Mas quando você tenta fazer, descobre que não sabe por onde começar. Enquanto os outros quebravam a cabeça, eu já tinha terminado o problema no quadro. Este problema é de múltipla escolha. O diretor estava prestes a dizer as 4 opções, e eu já escrevi a resposta diretamente. 90 graus a 270 graus, certo, professor? A turma inteira ficou chocada. Assim que terminei de copiar a pergunta, a resposta apareceu. Essa velocidade é muito rápida. Mesmo pesquisando na internet, ainda teria que tirar uma foto e fazer o upload. Você está dando a resposta diretamente. O pavor dos melhores alunos da primeira fileira ficou ainda maior. Os leigos assistem ao show, os especialistas veem o trabalho. Eles conseguem entender o problema e, portanto, sabem o quão difícil é resolvê-lo. Mas mesmo eles não têm ideia de como resolvê-lo. Será que Shenzhou chutou? Alguns alunos tiveram essa ideia na cabeça, e quanto mais pensavam, mais faziam sentido. Mas a expressão do diretor mudou repentinamente. Certo, essa é a resposta. Em um instante, toda a sala ficou em silêncio mortal. Todos os alunos ficaram perplexos. O que está acontecendo? O diretor e Shenzhou combinaram de fazer um show? Impossível. Ou alguém está dando dicas para Shenzhou por baixo da mesa. Também não faz sentido. Os 3 melhores da turma não conseguiram resolver. Quem poderia estar dando dicas para ele? Eu ignorei a reação das pessoas na sala e apenas olhei para o diretor. Então, por favor, professor, dê a segunda pergunta. O diretor assentiu e sua expressão começou a ficar complexa. Após um momento de reflexão, ele disse, a próxima pergunta. É a última pergunta do exame conjunto de 4 províncias e 100 escolas de 5 anos atrás. As pupilas dos alunos da turma de humanas se contraíram simultaneamente. O exame conjunto de 4 províncias e 100 escolas é um exame diabólico. O diretor vai pegar a pergunta mais difícil do exame conjunto de 4 províncias e 100 escolas. Ele vai acabar com Shenzhou. O diretor de repente pegou o giz e a régua da plataforma ao lado. Ele começou a desenhar no quadro pessoalmente.
Obviamente, este é um problema que combina funções gráficas. No som de giz, uma figura geométrica estranha e vertiginosa apareceu. Encontre a função desta linha e desta linha. O diretor acelerou o desenho de duas linhas no gráfico. Todos na sala ficaram estupefatos. Que problema divino! O gráfico no quadro já dá tonturas só de olhar. Normalmente, os problemas de geometria são apenas um ou dois quadrados simples ou uma esfera. Às vezes há um elipsoide, que já é um problema difícil, mas agora. O que são esses cilindros empilhados? O que são essas superfícies de corte inclinadas? O que é a equação da função da função? Os alunos mais velhos da última fileira estavam todos de boca aberta, segurando firmemente os bancos de madeira. Os melhores alunos da primeira fileira. Embora já tivesse preparado o rascunho e pegado a caneta, a ponta da caneta não desceu por um longo tempo, nem mesmo o diagrama eu entendi. Como fazer? No pódio, eu também olhei para o diagrama em silêncio. Os colegas de classe, vendo Shenzhou, começaram a cochichar. Pronto, Shenzhou está estupefato agora, hein? O diretor é realmente experiente. Se uma questão não funcionar, outra questão virá. Especializada em tratar todos os tipos de insatisfeitos. Agora está tudo bem. Refletir em casa por uma semana. Pontos técnicos. Ah! Por que você, Shenzhou, se gabou tanto? Isso não é levantar uma pedra para bater no próprio pé? Os três melhores alunos da frente se entreolharam. Todos viram três palavras nos olhos um do outro. Não sei fazer. O diretor viu a cena e disse, dou-lhe 5 minutos. No entanto, assim que o diretor terminou de falar, eu de repente balancei a mão. Não precisa. No segundo seguinte, peguei o giz e comecei a escrever na lousa. Em seguida, a equação linear com duas incógnitas saltou para o papel, dando o resultado diretamente. Está certo, professor? Virei a cabeça para o diretor da série e repeti a resposta. X ao quadrado mais 1, 4 mais 8 ao quadrado mais 1. 3 é igual a 1. A expressão do diretor tornou-se ainda mais complicada, e ele hesitou por um longo tempo antes de acenar com a cabeça. É essa a resposta. Toda a classe ficou estupefata. O professor da turma, que estava atrás do diretor, também ficou estupefato. Uma questão tão difícil, em menos de 2 minutos, foi resolvida mentalmente sem rascunho. Sua mente é um computador? Então, por favor, professor, dê a terceira questão. Continuei. O diretor balançou a cabeça. Não precisa dar a terceira questão. Essas duas questões. Naquele ano, o coeficiente de dificuldade no exame foi de 0,005. Ou seja, apenas 5 alunos em cada 1000 conseguiam acertar. Você conseguir resolver já é suficiente para provar sua força. Depois de falar, o diretor da série se curvou levemente para mim. Desculpe, aluno Shenzhou. Eu peço desculpas a você. Todos na classe estavam chocados e um pouco atordoados. Um aluno que estava em último lugar em toda a classe conseguiu fazer com que o furioso diretor da série admitisse a derrota e pedisse desculpas a você. Vendo isso, joguei o giz, bati a poeira de giz nas minhas mãos e desci do pódio. Ao mesmo tempo, uma voz do sistema soou na minha mente. Missão concluída. Recompensa distribuída. Período de experiência de alta inteligência estendido por 1 dia. Suba e finja ser alguém. Prove sua inocência. Simplesmente resolvi 2 questões e ainda consegui estender o período de experiência de alta inteligência. Este negócio vale a pena. A única falha é que esta recompensa é muito pequena. Apenas estender por meros 1 dia. O sistema é realmente mesquinho. Não peço 10 dias ou meio mês. Mesmo que se estendesse por 3 ou 4 dias ou uma semana, enquanto pensava nisso, antes de voltar ao meu lugar, o diretor do departamento de estudos me chamou de repente. Aluno Shenzhou, eu queria te fazer uma pergunta. Seu nível de matemática é tão bom. Por que você não passou nos exames de matemática nessas vezes? Vendo o olhar confuso do diretor do departamento de estudos, fiquei um pouco perdido por um momento. Os outros alunos da sala também estavam olhando para mim, querendo saber o que estava acontecendo. Vendo isso, respirei fundo. Pensei em várias explicações em minha mente e finalmente decidi arriscar. Na verdade, meu nível de matemática sempre foi muito bom. Desde o primeiro ano do ensino médio, tenho escondido minha força. A cada exame, escrevo as respostas que realmente resolvi em um rascunho. E então rabisco no papel de teste. Todos na sala ficaram chocados ao me ouvir dizer isso, fingindo tirar notas baixas. Insistindo nisso por 3 anos inteiros. De propósito, escrevendo bobagens no papel de teste. Qual é o seu objetivo?
O professor da turma também não pôde deixar de perguntar: por que você está fazendo isso? Qual é o propósito de esconder sua força? Ouvindo o professor da turma perguntar, fiquei com raiva, pensando: por que você é tão intrometido? Você não entendeu a razão que eu dei? Mas não há como. Tenho que responder à pergunta do professor da turma. Minha mente girou rapidamente. Quando eu estava no ensino fundamental, descobri que sou uma pessoa que se torna facilmente orgulhosa e complacente. Sempre que tiro boas notas, inevitavelmente me torno preguiçoso nos estudos. E então minhas notas caem. Portanto, depois de entrar no ensino médio, decidi fazer todos os exames com notas baixas para me motivar. Manter-me sóbrio. Então você está apenas escondendo sua força em matemática ou em todas as matérias? O diretor do departamento de estudos perguntou de repente novamente. Não ouso ser descuidado. Abri a boca e estava prestes a dizer apenas matemática. Como resultado, a voz do sistema de repente soou em minha mente. Ativar tarefa. Contra-ataque na classificação. Descrição da tarefa. A besteira já foi dita. A besteira que foi dita é como água derramada. Não pode ser recuperada. Para manter a dignidade e a reputação, diga aos professores que todas as minhas matérias são muito bem estudadas. No próximo exame, não esconderei minha força. E então obter notas altas nos exames da escola. Recompensa da tarefa, sorteio aleatório uma vez. Ouvindo a voz do sistema, estou realmente amargurado. Por que esse sistema só ativa tarefas? Ele não sabe que a ostentação deve ser feita com moderação? Mas a ordem do sistema não pode ser desobedecida. Quem sabe o que acontecerá se eu não aceitar a tarefa do sistema? Eu só posso responder ao roteiro com a cabeça erguida. O diretor do departamento de estudos mostrou um sorriso satisfeito depois de ouvir. Bom, então vou observar seu progresso. Depois de dizer isso, ele deixou a sala de aula. Depois que voltei para o meu lugar e me sentei, soltei um longo suspiro. A segunda aula é de chinês. O professor de chinês chegou cedo na sala de aula e começou a escrever um livro no quadro negro. Então eu revirei as coisas e encontrei meu livro de chinês. Os melhores alunos da frente da sala de aula também pegaram seus livros de chinês e os abriram. As marcações densas, linhas vermelhas e pretas, como um campo de batalha sujo repetidamente combatido. E eu abro o livro, com a face limpa, branca, silenciosa e intocada. Completamente um livro novo. Ah, também não está totalmente sem marcas. Eu desenhei uma moto para Du Fu. A frente da moto estende-se com uma metralhadora pesada, muito estilosa, para ser honesto. Língua é a disciplina que mais estudei, mas nunca ouço as aulas do professor. Em todas as aulas, eu pego o livro e leio sem rumo. Lendo, começo a divagar nessas fantasias. A aula de língua passa de forma realmente agradável e feliz, mas as notas são uma bagunça sangrenta. Em todas as provas, até mesmo o básico de memorização e ditado são zero. Justamente quando eu estava angustiado, um pensamento de repente surgiu na minha cabeça. Já que meu QI agora aumentou, então minha memória também pode melhorar. Já provei a doçura de resolver problemas de matemática. Então, para matérias além de matemática, um QI alto também deve ser útil, certo? Para verificar se minha memória também melhorará. Abri o livro de língua e encontrei um texto clássico infernalmente longo e obrigatório para memorizar. Sobre os 6 reinos, de Su Xun. A queda dos 6 reinos não se deve à desvantagem das armas ou à falta de habilidade em combate, mas sim à prática de subornar Qin. Nunca li este texto antes. Agora parece muito estranho ao lê-lo. Antes, ler esse tipo de texto clássico não me fazia entender o significado. Não sentia nada das frases que lia. Mas agora, cada vez que leio uma frase, sinto como se estivesse empilhando tijolos. Cada frase é um tijolo, lentamente tomando forma na minha mente. Assim que terminei de ler o texto, ouvi o professor Ilven dizer no pódio. A tarefa de ontem à noite era revisar e memorizar o texto. Os alunos ruins do fundo estão inseguros, os alunos estudiosos da frente estão todos de cabeça erguida. Memorizaram? Professor Ilven está calmo. Então vou sortear um número para perguntar. Número 26. Fico surpreso e logo mostro horror. Número 26 não sou eu? Xuelaman pergunta baixinho ao lado. Você consegue recitar? Ilven, você escondeu sua força neste aspecto. Meu rosto está pálido. Eu saberia. Levantando-me tremendo e olhando para o professor, prestes a dizer que não sabia. O professor Ilven perguntou diretamente, recite sobre os 6 reinos. Pensei um pouco.
Descobri que ainda conseguia me lembrar da primeira frase, então abri a boca com dificuldade. A queda dos 6 reinos não se deve à desvantagem das armas ou à falta de habilidade em combate, mas sim à prática de subornar Qin. Em pouco tempo, parei de repente. Não é que eu não conseguisse recitar mais, mas de repente percebi que já havia recitado a última frase. Quando comecei a recitar, as sobrancelhas do professor Ilven ainda estavam ligeiramente franzidas, mas enquanto eu recitava, suas sobrancelhas relaxavam cada vez mais. Quando terminei de recitar tudo, ele já mostrava uma expressão de aprovação e satisfação. Ele acenou com a cabeça para me indicar para sentar. Eu passei com sucesso, mas quando me sentei, minhas costas já estavam cobertas por uma fina camada de suor frio. Neste momento, eu estava em grande surpresa e alegria. Um texto clássico de várias centenas de palavras, fedido e longo. Normalmente levaria pelo menos algumas horas para memorizar, mas agora eu só li uma vez. Será que isso é a lendária memória fotográfica? Se realmente for memória fotográfica, então eu sou incrível. Para verificar minhas suposições, tirei novamente do meu livro Ilven Reader e encontrei um artigo longo o suficiente. Li uma vez, com um total de 5 páginas. Então eu coloquei o livro. Coloque na mesa de Shulanlan. Me faça um favor e revise este artigo para mim. Você verifica quantos erros e omissões há. Shulanlan ficou surpresa a princípio. A expressão claramente dizia que ela não entendia o que eu estava tramando. Mas ela de qualquer forma não estuda. Não era nada problemático, então ela concordou. Eu fixei o olhar na mesa à minha frente. Comecei a recitar em voz baixa. No começo, minha velocidade era relativamente lenta. Depois de recitar 2 páginas, a velocidade ficou cada vez mais rápida. No final, era como uma metralhadora, sem pausas nem para pontuação. Era incrivelmente rápido, firme como uma rocha. Shulanlan arregalou os olhos, olhando para mim como se eu fosse um monstro, nem uma única palavra errada. Imediatamente mostrei um sorriso de satisfação. Com certeza, memória fotográfica. O sistema diz que me deu um QI de 400, não apenas para resolver problemas de matemática. A velocidade do cálculo mental é incrivelmente rápida, e também consigo memorizar tudo instantaneamente. Este nível de inteligência é simplesmente explosivo. Cara, eu vou bombar muito. Acendi completamente meu desejo de ler livros por um dia inteiro. Quase não saí do meu lugar, nem cochilei na mesa por um minuto, mas fiquei lendo o livro em silêncio sem parar. Na manhã seguinte, quando cheguei na classe, senti claramente que muitos colegas olhavam para mim de forma diferente. Afinal, calcular os problemas da prova em segundos na aula de matemática de ontem já tinha chocado muitos colegas. Antes, eu era basicamente o ar na classe, mas de repente me tornei um tópico de conversa. Cheguei ao meu lugar na última fila da sala. Minha nossa, Shulanlan, minha colega de mesa, está comendo bolinhos de alho poró no café da manhã. Precisa comer bolinhos de alho poró? Estou ficando louco. Todos conhecem o poder dos bolinhos de alho poró. Mas Shulanlan gosta muito de comer. Ela se senta na porta dos fundos da sala de aula e o cheiro vai para fora. Outros colegas não sentem. Eu tenho que engolir tudo sozinho. Está com medo? Você vai morrer no meu lugar agora mesmo. Shulanlan continuou a morder o bolinho despreocupadamente. Continuou sendo venenosa. Eu não podia fazer nada com ela. Abri um livro de biologia e comecei a revisar. Depois de revisar algumas páginas, suspirei e fechei o livro, deitei na mesa atordoado. Eu li tudo ontem e memorizei, não há necessidade de ler novamente. Shulanlan anotou meu livro de biologia. Começou a dobrar, dobrar, dobrar. O que foi? Pirou? A biologia está sendo brincada. Se fosse normal, eu olharia para Shulanlan com raiva. Virei a cabeça e fingi estar em silêncio. Hoje eu apenas murmurei levemente. Huang Huang significa o quê? Se você imitasse um burro, deveria ser não I. Shulanlan sorriu mostrando os dentes. Eu disse que I significa certo. É que eu memorizei todo o meu livro de biologia. Murmurei com raiva. Memorizei tudo. Seu tom é maior que o do cão celestial engolindo o sol. Shulanlan fez beicinho. Você se atreve a me deixar fazer algumas perguntas? Para derrubar suas muralhas, para ver através de sua fachada. Ao ouvir isso, dei de ombros, mostrando que não me importava. Pode perguntar à vontade. Se eu não souber responder, considerarei que perdi. Então Shulanlan abriu o livro de biologia. Enquanto mordiscava o bolinho de alho poró, ela perguntou vagamente: definição de fotossíntese.
Eu quase respondi sem hesitar. Fotossíntese refere-se a plantas verdes, através dos cloroplastos, usando a energia da luz para converter dióxido de carbono e água em matéria orgânica que armazena energia e libera oxigênio. Shulamlan mostrou um leve choque. Não esperava que eu realmente respondesse, fluentemente e rapidamente. E exatamente como no livro. Obviamente, eu memorizei tudo perfeitamente. Parece que essa atuação não é suficiente. De repente, acrescentei, esta passagem está no primeiro livro obrigatório de Biologia, página 101. As 3 primeiras linhas. Shulamlan arregalou os olhos e imediatamente abaixou a cabeça para olhar o número da página. É realmente a página 101. Uau! Shulamlan xingou. Você ainda consegue se lembrar dos números das páginas? Todo o livro existe como um e-book armazenado no meu cérebro. Bobagem! Eu sorrio levemente. Essa é a qualidade básica de um gênio. Você deve saber quando parar de fingir. Shulamlan não acreditou. Quando estava prestes a continuar perguntando, o colega Wang veio na frente, se virou e perguntou diretamente, a última página do livro. Ou seja, o pós-fácil, o último parágrafo de Zhen Wen. Vários colegas me olharam com sorrisos maliciosos, pensando que você não conseguiria recitar este pós-fácil. Ao ver isso, eu sorri friamente e comecei a recitar. Também gostaríamos de agradecer aos professores e alunos da área experimental que usaram este conjunto de materiais didáticos. Esperamos que, ao usar este conjunto de materiais didáticos, vocês possam nos dar feedback oportuno sobre suas opiniões e sugestões. Agradecemos profundamente por isso. Os colegas se entreolharam, todos estupefatos. Isso também é possível? Shenzhou, você é humano ou fantasma? Até o pós-fácil você recita. Que cara cruel! Por que você recita o pós-fácil? Se o exame vestibular perguntasse sobre o pós-fácil, eu comeria todos os banheiros da escola com uma colher. Uau! Estou com medo de gênios pela primeira vez. Este é o gênio lendário? Eu, Bai Banshou, finjo ser um especialista. Pare de bajular. Isso me deixará orgulhoso. Depois de dizer isso, todos os colegas que se viraram para falar comigo de repente se viraram para trás e começaram a ler. Fiquei surpreso. Eu disse para não bajularem e vocês não bajulam? Por que são tão interesseiros? Vocês são um bando de fofos. Uma mão grande de repente deu um tapinha no meu ombro, me assustando. Olhei para trás e até os pelos tatuados ficaram arrepiados. A professora estava realmente atrás de mim. Ela deve ter acabado de entrar. Não é à toa que todos voltaram a ler. Nesse momento, a professora falou. Shenzhou, saia um pouco. Depois de dizer isso, ela saiu pela porta dos fundos. É muito barulhento. Eu só cochilei por 2 minutos e fui pego. Outra bronca inevitável. Mas depois de sair, a repreensão esperada não aconteceu. Em vez disso, a professora tinha um sorriso amigável no rosto. Na segunda aula, quando todos estiverem correndo, você não corre. Vá ao escritório do diretor. Depois de dizer isso, a professora saiu, me deixando atordoado. Ir ao escritório do diretor? Eu tenho a vaga sensação de que algo grande está prestes a acontecer comigo. Voltei para a sala de aula e me sentei. A cabeça de Shulamlan se aproximou. O careca te disse o quê? A professora está perdendo o cabelo recentemente. Então Shulamlan a chama de careca em segredo. Ela me disse para ir ao escritório do diretor quando estivermos correndo. Eu cocei a cabeça e sussurrei. Shulamlan primeiro ficou feliz, e então me olhou com um olhar simpático. Somos colegas de mesa. Todo ano, no Festival Kinmen, irei acender incenso para você. Que tipo de flores você gosta de colocar na sua lápide? Por que você está colocando maquiagem em mim? O diretor não é um monstro comedor de gente. Você definitivamente vai morrer. Shulamlan está confiante. Pense no que você fez ontem, deixando o professor sem graça na frente de tantas pessoas. Shenzhou, tão rebelde. Como podemos deixar passar facilmente? Já leu romances de fantasia? Se você bater no pequeno, vem o grande. Se você bater no grande, vem o velho. Talvez haja uma mina terrestre enterrada na porta do escritório, ou assim que você entrar, verá o diretor, de pé atrás de uma metralhadora pesada, zombando. Senti um arrepio e percebi que Shulamlan estava certa. No Festival Kinmen, quero crisântemos amarelos. Estava tão desesperado que minhas pernas tremiam inquietas por 2 aulas. Quando chegou a hora da ginástica, os alunos da turma foram todos para o playground, apenas eu fui sozinho para o escritório do diretor. A porta do escritório do diretor estava entreaberta e alguém estava falando lá dentro. Eu sabia que o diretor ainda deveria estar trabalhando. Ainda não era hora de entrar,
Então esperei honestamente do lado de fora, ouvindo as escondidas. A voz amigável do diretor veio de dentro. Ma Jianjun, como tem sido seu estudo recentemente? Há alguma dificuldade? O professor designado para você está bem? Acho que você emagreceu muito. Você deveria comer mais. A nutrição insuficiente não é boa para o estudo. Meu rosto ficou sério. Na verdade, é Ma Jianjun. O nome de Ma Jianjun é conhecido em toda a escola secundária número 2. 9 em cada 10 exames ele é o primeiro da escola, 1,88 metros de altura e tem uma aparência limpa e branca. Ele é bom em jogar basquete, muito parecido com Kaed Rukava de Slenduk, que me faz inclinar a cabeça até quebrar o pescoço. Zhao Xiaobai, suas notas de matemática não estão perfeitas nos últimos exames simulados. Existe algum gargalo? Precisa de um novo professor de matemática? Não precisa? Se precisar de alguma coisa, pode pedir. O diretor continuou a falar. Meu rosto ficou sério novamente. Zhao Xiaobai também está lá dentro. O nome da flor da escola, Zhao Xiaobai, também é conhecido em toda a escola. Nos exames em que Ma Jianjun não consegue o primeiro lugar, deve ser Zhao Xiaobai quem conseguiu. No resto do tempo, Zhao Xiaobai está firmemente em segundo lugar em toda a escola. Além de uma mulher talentosa, ela também é uma beleza incomparável, com pele branca como a neve e cabelos longos como uma cachoeira. Ela costuma usar um vestido branco simples e discreto, mas seu temperamento é muito parecido com o da estrela de cinema Zhang Fan. Zhang Fan, você tem feito um grande progresso nestes últimos tempos, mas não pode ser complacente. Você tem que continuar trabalhando duro. Esforce-se para conseguir o primeiro ou segundo lugar em toda a escola antes da formatura. Meu rosto ficou sério pela terceira vez. Parece que Zhang Fan também está aqui. O rótulo de Zhang Fan era simples: terceiro lugar eterno. Todas as grandes provas durante o ensino médio. Ele era basicamente o terceiro da escola. Outras coisas não valiam a pena mencionar. Aparência medíocre, sem características especiais. Ma Jianjun, Zhao Xiaobai, Zhang Fan. Os 3 melhores da escola no escritório do diretor. Parece ser uma reunião de elite. O diretor parece estar motivando-os. Afinal, esses 3 são promissores para Tsinghua e Pequim. A escola, é claro, os valoriza. Em seguida, de repente ouvi meu nome. A voz do diretor estava cheia de dúvida. Já começou a corrida matinal. Por que Shen Zhao ainda não chegou? Em seguida, a voz do professor. Parecia não estar muito satisfeito. Na verdade, não estava satisfeito. Era simplesmente péssimo. Shen Zhao assistiu às minhas aulas por 3 anos, persistindo em ouvir. Implícito em fazer a lição de casa, mas reprovando em todas as provas. 3 anos se passaram e realmente me fizeram ver. O que significa madeira podre não pode ser esculpida, lama não pode ser colocada na parede. Não é? Ontem descobri que esse garoto estava escondendo algo. Ouvindo as palavras do professor, meu rosto ficou sombrio. Sabia que era hora de entrar. Abri silenciosamente a porta do escritório, cumprimentei o diretor, cumprimentei o professor. Então, fiquei honestamente no canto, desamparado. Os 3 melhores alunos viraram a cabeça para me olhar. Com dúvidas, os primeiros colocados nos exames da escola estão sempre na mesma sala. Os especialistas são sempre as mesmas pessoas. Mesmo que não se conheçam, seus rostos são familiares. Mas quem é esse cara? Zhang Fan não pôde deixar de perguntar: em que lugar você ficou no exame do meio do ano? Eu disse levemente: terceiro lugar. Zhang Fan franziu a testa. Eu sou o terceiro da escola. Eu queria encontrar um lugar para me enfiar. Você é o terceiro positivo, eu sou o terceiro de trás para frente. Os 3 melhores alunos ficaram estupefatos. Terceiro de trás para frente? Por que chamar um terceiro de trás para frente? Embora o aluno Shen Zhao nunca tenha se classificado entre os primeiros colocados, na verdade, ele sempre esteve escondendo sua força. O diretor disse com um sorriso: quem ficará entre os 3 primeiros no próximo exame ainda não está definido. Então, chamei todos vocês para falar sobre um assunto. Os 3 melhores alunos estavam confusos. Escondendo a força? O que significa escondendo a força? Um terceiro de trás para frente em toda a série. Mesmo que esconda a força, até onde pode esconder? Este ano há uma coisa boa: a bolsa de estudos do prefeito. O diretor começou a falar sobre o assunto. No próximo mês, faremos um exame conjunto em toda a província. Todos os alunos do último ano do ensino médio de todas as universidades participarão. Os 100 primeiros colocados no exame conjunto receberão a bolsa de estudos do prefeito. O primeiro colocado receberá um bônus de 100 mil,
O segundo ao 10º colocado receberão um bônus de 10.000. Do 11º ao 100º lugar, o prêmio é de 1.000. Espero que vocês 4 se esforcem para conseguir a bolsa de estudos do prefeito. O olhar do diretor percorreu nós alguns. Os 3 melhores alunos assentiram, mas eu estava um pouco atordoado. Inacreditável, me incentivando a conseguir a bolsa de estudos do prefeito. Fui o terceiro pior da classe no exame parcial, só porque resolvi 2 problemas de matemática ontem. O diretor acha que posso conseguir a bolsa de estudos do prefeito? Estima-se que haja pelo menos 300.000 estudantes de ciências em toda a cidade. Chegar ao top 100 em 300.000. Que conceito é esse? É simplesmente abrir caminho em meio a uma multidão de soldados e cavalos. Após um breve choque, também tomei uma decisão. Já que o diretor confia tanto em mim, devo me esforçar para conseguir. Não é apenas um exame provincial unificado? Eu tenho um sistema. Meu QI é extremamente alto. Não consigo obter notas altas o suficiente. A confiança do diretor é inspiradora. Assim que voltei para a sala de aula, comecei a ler os livros didáticos. Já os havia memorizado uma vez ontem, mas sempre sinto que ainda não estou confiante o suficiente. Vou memorizar de novo, em apenas uma manhã. Todos os livros didáticos foram revisados novamente. Sem falsa modéstia, acho que todos os livros didáticos do ensino médio foram armazenados em meu cérebro palavra por palavra. Contanto que eu feche meus olhos, posso até assistir aos livros didáticos noite após noite em minha mente. Mas, apenas memorizar os livros didáticos de cor e salteado está longe de ser suficiente. Basicamente, todos que foram à escola sabem que existe uma regra muito estranha sobre a dificuldade dos problemas. A dificuldade de aprender livros didáticos é como 1 mais 1 igual 2. A dificuldade dos problemas de casa normais é como 1024 multiplicado por 2046 é igual a 209, 5104. Mas a dificuldade dos exames é equivalente a 1288888x. 65% mais 2,6631n88 mais 0,15% e outros problemas que não consigo resolver. Então, o próximo passo. Eu preciso realizar uma tática de mar de problemas, resolvendo freneticamente exercícios com alguns metros de espessura. A livraria Xinhu é um lugar mágico. Nunca interfere com os clientes que leem livros sem escrúpulos. Toda vez que vou lá, há um monte de gente lendo livros. Alguns se apoiam nas estantes ou sentam no chão, concentrados como esculturas. Essas pessoas são basicamente aproveitadores que só leem e não compram. Sempre acho que com tantas pessoas aproveitando e ninguém comprando livros, a livraria provavelmente vai falir em alguns dias. Mas tantos anos se passaram e a livraria Xinhu ainda é forte, e até tem dinheiro de sobra para reformar 2 vezes, adicionando assentos para os aproveitadores. Hoje também vou aproveitar alegremente. Entro na loja e pego o elevador direto para o 3º andar. O 3º andar é a área de materiais de apoio ao ensino, desde livros de alfabetização do jardim de infância até livros de exames profissionais da faculdade. Você pode encontrar tudo aqui, especialmente coleções de exercícios do ensino médio e livros de apoio ao ensino, que representam uma grande parte. Quando cheguei ao 3º andar, inesperadamente encontrei uma figura familiar. Ma Jianjun, Zhao Xiaobai, Zhan Fan. Os 3 melhores da escola, os 3 gênios acadêmicos, pareciam ter acabado de chegar e estavam andando pelas estantes. Gênios acadêmicos sempre gostam de andar com outros gênios acadêmicos. Esses 3 melhores da escola parecem ter um bom relacionamento, mas eu não os conheço bem. Então não fui cumprimentá-los. Em seguida, peguei um monte de livros de apoio didático e abri para entender os exercícios. Olhei para o primeiro problema e a resposta já surgiu na minha mente. Segundo problema. Ainda a resposta surge num relance. Terceiro problema. Ainda assim a resposta surge num relance. A sensação de ter um QI alto é realmente boa demais. A dificuldade de todos os problemas é drasticamente reduzida, e não há necessidade de fazer cálculos em rascunhos. Eu olhei para os problemas um por um, basicamente 99% dos problemas são extremamente fáceis, e a resposta pode ser deduzida depois de ler o problema. Então meu progresso foi muito rápido, olhei para cada um por alguns segundos e virei as páginas sem parar. Depois de olhar por alguns minutos, de repente ouvi vozes ao longe. Olhei para trás e vi os 3 gênios acadêmicos na sala silenciosa. Eu deveria quase terminar com o vocabulário de nível 4. Posso terminá-lo depois de amanhã. Comprei um livro de vocabulário de nível 6 para dar uma olhada rápida. Comprei um livro de problemas da Olimpíada de Física.
Terei que participar da competição de física em breve, então preciso me preparar rapidamente. Comprei uma coleção de redações nota máxima para ler e memorizar. Afinal, um gênio acadêmico é um gênio acadêmico. Todos vieram comprar novos materiais para estudar. Eu secretamente admirei, mas continuei ouvindo. O assunto de repente se voltou para mim. Shen Zhao, que encontrou o diretor conosco pela manhã. O que está acontecendo? Eu pedi para alguém investigar. Este Shen Zhao, desde que entrou no primeiro ano do ensino médio, nunca teve boas notas. Ele sempre foi o último da série no terceiro ano do ensino médio. A voz de Zhan Fan revelava um traço de desdém. Pela manhã no escritório, ele disse que era o antepenúltimo. Eu não acreditei. Pensei que ele estava brincando. Afinal, como o antepenúltimo teria qualificação para ir ao escritório do diretor? Mas acabou sendo verdade. O que meus resultados têm a ver com você? Concentre sua mente nos estudos. Você não seria o eterno número 3. Em seguida, foi a voz de Zhao Xiaobai, suave e gentil. Ele fez no local. Ele disse que estava escondendo sua força o tempo todo e intencionalmente tirando notas baixas. Então ele pode ser como um monge varredor do templo Shaolin. Parece comum. Na verdade, ele é um especialista escondido. Eu secretamente balancei a cabeça em meu coração, e minha boa impressão de Zhao Xiaobai aumentou drasticamente. Que garota linda, bela por dentro e por fora. Que besteira. A voz desdenhosa de Ma Jianjun. Eu também já tirei notas baixas de propósito para concorrer à bolsa de estudos de progresso. Mas eu só tirei 50 pontos a menos. Shen Zhao tirou centenas de pontos a menos, e de uma vez só, por 3 anos. É preciso se esconder a esse ponto? Acho que ele teve sorte, como um gato cego que pegou um rato morto. Eu ouvi franzindo a testa, até um pouco irritado. É realmente bom discutir sobre as pessoas pelas costas? Eu incomodei vocês? Estou escondendo minha força? Estou tendo sorte? Que se dane vocês! Eu estava sentado no canto, escondido por estantes pesadas. Os 3 nerds não me viram. Enquanto conversavam, viraram o elevador na esquina. Por um momento, eu quis sair correndo. Queria discutir com Ma Jianjun e Zhan Fan, mas pensei melhor. Primeiro, discutir assim não tem sentido. Segundo, há 2 caras do outro lado. Se brigarmos, não vou conseguir vencê-los. Diante do questionamento, a melhor maneira é provar com fatos. Em 2 dias será a prova semanal. Esta é a melhor hora para provar. Naquela hora, contanto que minhas notas ultrapassem as de Ma Jianjun e Zhan Fan. Isso pode explicar tudo. Neste momento, sinto-me cheio de motivação. Abaixo a cabeça e começo a ler os exercícios seriamente. Antes da prova semanal, devo revisar todos os exercícios de todas as matérias. Sem perceber, passei uma tarde inteira lendo. Consegui terminar todo o conjunto de exercícios de matemática. No meio do caminho, encontrei cerca de 7 ou 8 exercícios que não sabia. Mas, ao ver a resposta, entendi imediatamente. Se encontrar de novo, acho que consigo resolver. Coloco o livro de volta na estante. Bato na bunda e vou para a escola. À tarde, de volta à sala de aula, peguei emprestados mais 2 livros de exercícios dos meus colegas para ler. Minha colega de mesa, Xu Lanlan, notou minha diligência e se sentiu um pouco assustada. Sabe por que você está estudando como se estivesse dopado esses dias? Endemoniado! O paraíso tem um caminho, mas você não o segue. O mar do aprendizado é ilimitado, sofra como um barco. Ao ouvir o sarcasmo de Xu Lanlan, suspirei suavemente. Um pardal sabe a ambição de um cisne? A alegria de aprender. Como um perdedor, como você pode entender? Na prova semanal depois de amanhã, vou tirar uma nota maior que a de Ma Jianjun. Eu vou ser o primeiro da escola. Xu Lanlan riu. Você é feio por fora e por dentro. Você está sonhando alto. Xu Lanlan cobriu o rosto e riu. Se você conseguir ser o primeiro da escola, é porque nossa escola foi atingida por uma bomba nuclear. Só faltava você para dar mais risada. Olhei para minha colega de mesa venenosa, sem me importar em discutir. Continuar nos estudos não é nada difícil para o melhor aluno. Quem você pensa que é para me subestimar? Vou mostrar para você depois de amanhã. Estimulado pelo meu colega de mesa, meu entusiasmo em estudar aumentou ainda mais. Estudei direto até o final da aula noturna. Neste momento, os exercícios de física, chinês e química foram todos resolvidos. Se tudo correr bem, mais um dia amanhã será suficiente para entender completamente os problemas do livro didático. Voltando para casa, continuei debruçado na escrivaninha fazendo cadernos de exercícios. Após alguns dias de estudo árduo,
Terminei todos os cadernos de exercícios de todas as disciplinas e também revisei alguns conjuntos de provas simuladas. Para mim, que tenho um QI de 400. Os exercícios que fiz nesses dias são equivalentes à quantidade de trabalho que muitos alunos fazem em alguns meses ou até um ano. Uma enorme quantidade de tipos de problemas foi escrita no meu cérebro e inúmeros conhecimentos foram reconsolidados. Hoje, entrei no local do exame semanal com olhos brilhantes. Desta vez, devo decolar. O exame semanal é dividido em salas de exame com base nos resultados do último exame. Portanto, estou na última sala de exame. Esta sala de exame reúne os resultados de toda a escola. Os piores alunos. Apenas metade das pessoas chegou antes do início do exame. O resto não parecia ser nenhum aluno sério. O pior aluno da 10ª classe está comendo sementes de melão. Há uma pequena montanha de cascas de sementes de melão na mesa. 4ª classe, 5ª classe, 8ª classe, 9ª classe. Os piores alunos da 12ª classe estão todos jogando Black MYTH, Wukong, gritando excitados um por um. Acho suas operações muito ruins. Não consigo estudar bem, muito menos jogar. Simplesmente não tenho futuro. Respirei fundo e observei a multidão ao meu redor dançando loucamente. Esta deve ser a última vez que faço o exame com este grupo de pessoas. No próximo exame, eu irei para a primeira sala de exame e me sentarei com o primeiro aluno de cada classe. Neste momento, o segundo pior aluno da frente. O primeiro virou a cabeça e olhou para minha mesa. Amigo, ouvi dizer que você está famoso ultimamente. O segundo pior aluno é o pivô do time de Xiaolan, com quase 2 metros de altura. Eu costumo sentar na frente atrás dele durante os exames e já estou familiarizado com seu rosto. Fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer isso. Eu perguntei, qual é a situação? Ouvi várias pessoas dizerem. Você espancou um professor na sala de aula e o fez reconhecê-lo como seu irmão mais velho, certo? O pivô olhou com admiração e respirou rapidamente. Fiquei completamente pasmo com suas palavras. Que bobagem! Eu espancar um professor? Mesmo que me emprestassem 10 coragens, eu não ousaria fazer tal coisa. Depois de um momento de reação, provavelmente entendi por que o pivô. Essa história estranha deve ter começado com a vez em que eu estava resolvendo problemas de matemática na sala de aula. A fofoca se espalhou entre os alunos da minha classe, e então para outras classes. Cada vez que alguém contava para outra pessoa, eles exageravam um pouco mais. Quando chegou aos ouvidos de Zhongfeng, virou uma história absurda de Shen Zhao espancando o professor na sala de aula, e o professor implorando por misericórdia, chamando-o de chefão. Eu ri sem graça. Eu não espancei o professor. Eu o impressionei com meu nível de aprendizado. Zhongfeng ficou visivelmente surpreso. Nível de aprendizado? Eu aposto com ele. Eu disse que conseguia fazer qualquer problema de matemática. Ele me deu 2 questões muito difíceis. Claro, a dificuldade é relativa. É difícil para outros alunos. Mas para mim, era muito fácil, nível de idiota. Eu expliquei seriamente. E então eu resolvi na hora. Ele ficou impressionado e me elogiou como um bom aluno. Shen Zhao, para com isso. Uma semana sem te ver, e sua habilidade de mentir melhorou muito. O último colocado da classe 15 interrompeu, e a trança do último colocado da classe 15 virou uma garota de cara preta chamada Jin Xiaoqiao. Ela também é uma velha conhecida. Zhongfeng riu. Obviamente, ele também achava que eu estava blefando. É verdade mesmo. Por que vocês não acreditam? Eu estou muito frustrado. A primeira prova é de matemática. Se você realmente souber tudo, passe as respostas para nós quando terminar. A gente copia. Jin Xiaoqiao tirou um chiclete do bolso e começou a mastigar. Se a gente passar em matemática depois que a prova for corrigida, a gente admite que você está falando a verdade. Boa ideia! Zhongfeng assentiu. Eu achei que era algo importante. É fácil. Daqui a pouco, quando eu terminar a prova, eu escrevo as respostas para vocês. Eu estava com uma cara de indiferença. Eu vou tirar nota máxima. Não copiem direto. Mudem algumas respostas. Se vocês dois tirarem nota máxima, vai ser inacreditável. Nota máxima? Você pretende tirar nota máxima em matemática? Jin Xiaoqiao gargalhou. Shen Zhao, você não tem muitos pontos positivos. Mas sua habilidade de mentir é brilhante demais. Não ria. Eu estou falando sério. Tirar nota máxima em matemática seria impossível para o eu do passado. Mas para mim agora, são apenas alguns minutos. Não consigo evitar um derrame. E começou a gargalhada submersa de Oui.
Um aluno sentado no último local de teste. Afirmar que acertou na prova de matemática é simplesmente uma piada. O melhor aluno sentado no primeiro local de teste. Não ousa garantir que acertará na prova de matemática. Você é o terceiro pior aluno da escola. Que direito você tem de dizer isso? Neste momento, o professor supervisor voltou silenciosamente ao pódio. Voltem aos seus lugares e preparem-se. Os papéis serão distribuídos em 1 minuto. Senti uma onda de nervosismo em meu coração. Esta é a primeira vez que tenho um QI alto. Primeiro exame formal. Será que meu cérebro consegue? Os papéis do teste foram distribuídos rapidamente enquanto eu pensava. Depois de receber a prova, não comecei a escrever imediatamente, mas rapidamente folheei toda a prova para ver os tipos de questões e a dificuldade. 20 e poucos segundos, e eu terminei de ler um artigo. Mas depois de lê-lo, fiquei feliz. Este trabalho é muito simples. São todas perguntas infantis. É certo que vou acertar. Abaixei a cabeça e comecei a trabalhar nas questões. O rascunho foi colocado de lado diretamente. Não era necessário. Primeira questão de múltipla escolha. Concluída em 1 segundo. As 5 primeiras questões de múltipla escolha. 15 segundos. 12 questões de múltipla escolha foram todas concluídas. 1 minuto e 30 segundos. Por que todos os alunos nesta sala de exame são alunos ruins com baixas notas? Depois que as provas foram distribuídas, muitos alunos simplesmente não fazem o que não sabem. Alguns que querem fazer bem as questões também estão quebrando a cabeça, calculando no rascunho. Ao mesmo tempo, eu já havia terminado todas as questões de múltipla escolha. Comecei a escrever as questões de preenchimento. Uma diferença como um abismo na velocidade. As próximas 4 questões de preenchimento foram mais difíceis. Levei 3 minutos completos para resolvê-las. O exame começou. 4 minutos e 30 segundos. Terminei todas as questões de múltipla escolha e preenchimento. Meu coração estava batendo forte. Que legal! Essa sensação é realmente ótima. Enquanto outros ainda estão pensando nas primeiras questões, eu já cheguei às questões de aplicação. Havia apenas uma questão de aplicação na primeira página. Dei uma olhada e fiquei muito feliz. Eu já tinha visto esta questão. Está no canto inferior direito da página 101 do banco de questões. É uma questão de simulação de primeira rodada de um certo ano em Guangzhou. Eu ainda me lembro de todas as etapas e respostas da questão. Portanto, não preciso nem pensar ou calcular. Escrevi rapidamente. Menos de 8 minutos após o início do exame. Terminei a primeira página de todo o trabalho. Eu estava tremendo de excitação, sendo um aluno ruim por tantos anos. Cada exame é uma coceira na cabeça, uma apreensão e uma tentativa de calcular o mais rápido possível. Mas no final, sempre não consigo terminar antes que a campainha toque e os papéis sejam recolhidos. Um monte de desesperança, mas agora, com a superinteligência fornecida pelo sistema. O exame é tão simples. Você acredita que pode fazer metade da prova em 8 minutos? Essas perguntas são tão fáceis quanto beber água. São todas questões simuladas de algum ano ou questões originais do vestibular, então as 3 primeiras questões foram escritas imediatamente. Sem hesitação, uma questão em alguns minutos. A velocidade de resolução depende totalmente do número de passos. Mas as próximas questões começaram a ficar interessantes. Não eram as questões originais que eu tinha visto. Podem ser adaptadas pelo professor a partir de alguma questão, então tive que usar meu cérebro para resolver sozinho. No começo, eu ainda achava interessante. Os professores que elaboram as provas são todos veteranos com mais de 10 ou 20 anos de experiência. Eles já são especialistas nos truques das questões, e podem até criar algumas questões bizarras e difíceis. Pode ser que eu não consiga resolvê-las em pouco tempo, mas em apenas 15 minutos, terminei a última questão. As questões bizarras e difíceis que eu esperava não apareceram, eram todas questões muito simples. Dando uma olhada. Em 4 ou 5 segundos, já tenho uma ideia muito clara de como resolver a questão, e enquanto escrevo, o cérebro pode calcular a resposta ao mesmo tempo, e uma questão pode ser resolvida em apenas alguns minutos, muito suave. Terminei a prova inteira, levantei a cabeça e vi que o exame começou às 8 horas, conforme o relógio na parede. Agora são 8 horas e 31, e eu levei apenas meia hora para terminar uma prova de matemática que dura 2 horas. E não só escrevi tudo, como também posso garantir que todas as respostas estão corretas. Comecei a passar as respostas a limpo, e depois de copiar as 2 provas, espiei sorrateiramente. Olhei para o professor examinador na frente, e ele estava cochilando na mesa. Afinal,
Este é o último local de exame, e os resultados dos alunos são todos desastrosos, então o professor não quer se importar muito. Um bando de frangos, mesmo que vocês se juntem, dificilmente conseguirão tirar uma nota de aprovação. Então, passei as duas provas abertamente, uma para Jin Xiaoqiao e outra para Zhong Feng. Jin Xiaoqiao e Zhong Feng ficaram muito surpresos ao receberem as provas, que estavam densamente escritas. Lin Vanian, cara, você realmente sabe fazer tudo? Impossível. Se você soubesse fazer uma ou duas questões, ainda seria aceitável, mas se soubesse fazer a prova de matemática inteira, não estaria no último local de exame. Jin Xiaoqiao e Zhong Feng hesitaram por um momento, mas finalmente cerraram os dentes e começaram a copiar. Depois que eu passei as respostas, eu logo me senti muito entediado. Ainda faltava 1h30 para o fim do exame. O que devo fazer? Não posso simplesmente sentar na cadeira por 1h30. Se fizer isso, provavelmente vou acabar dormindo antes de recolherem as provas. É melhor entregar a prova antes e sair para me divertir. Então levantei a mão e gritei: Professor, professor! O professor, com os olhos sonolentos, franziu a testa. Colega, você tem algum problema? Já posso entregar a prova e sair? Perguntei cautelosamente. Todos os candidatos na sala ficaram surpresos e olharam para mim. Se terminar tudo, pode entregar a prova e sair. O professor supervisor foi muito gentil. Então, sob o olhar chocado de todos os alunos na sala de exame, levantei-me para entregar a prova e saí da sala de exame. Que alívio! Terminei a prova em meia hora. 1h30 para me divertir. Caminhei deliberadamente muito devagar e lancei um olhar casual para dentro de outras salas de exame enquanto passava por elas. Todos os alunos ainda estavam sentados em suas pequenas carteiras, com os rostos vermelhos de frustração por causa das provas. Afinal, ainda era muito cedo. Apenas meia hora se passou. A maioria das pessoas ainda não terminou as questões de múltipla escolha? Também não posso voltar para a sala de aula. Ainda há pessoas fazendo o exame na sala de aula. Pensei no exame de chinês da tarde. Minha redação ainda está muito ruim. Então fui à biblioteca da escola para pegar 2 livros de redação para dar uma olhada. A bibliotecária estava roncando em sua mesa na entrada. Também não a incomodei e entrei silenciosamente. Peguei um livro chamado 100 Redações Nota Máxima do Gaokao na estante e sentei-me em uma pequena mesa perto da janela para começar a ler. Agora minha memória está super forte. Tudo que eu leio atentamente fica tão claro quanto se estivesse gravado em minha mente com uma faca. É impossível esquecer em um curto período de tempo. Este livro de redação parece bom. Comecei a ler atentamente e passei 1 hora. Li o livro de redação inteiro e tudo foi armazenado em meu cérebro na íntegra. Acho que posso lidar com o exame de chinês da tarde. Afinal, este livro de redação nota máxima cobre uma gama muito ampla. Muitos temas podem ser aplicados. Posso modificá-los um pouco e colocá-los na redação. Mesmo que o tema da redação do exame da tarde seja muito incomum, ainda posso escolher algumas boas frases e parágrafos das redações que memorizei e escrevê-los, amontoando 1000 palavras. Acho que a pontuação não será muito baixa. Afinal, não se pode buscar a nota máxima em matérias como chinês. Depois de ler o livro de redação, ainda faltava meia hora para o final do exame. Senti-me um pouco cansado e levantei-me para sair. Uma figura de saia branca estava agachada à beira do lago verde esmeralda. A vista de trás parecia muito familiar. Então caminhei até o lado. Descobri que era Zhao Xiaobai, a segunda melhor aluna da escola. Ei, por que você saiu? Já terminou a prova? Zhao Xiaobai levantou a cabeça e olhou para mim, um pouco desapontada. Terminei. Eu balancei a cabeça. O que você está fazendo? Alimentando as tartarugas, disse Zhao Xiaobai, continuando a olhar para a água do lago. Ele estava realmente alimentando as tartarugas. Com um pãozinho de 2 yuan da lanchonete da escola na mão, ele o rasgava em pequenos pedaços e jogava na água. Várias tartaruguinhas que não cresciam boiavam na água. Por que alimentar as tartarugas? Engordá-las para pescar e fazer sopa. Então eu disse, eu sei que a sopa de galinha com tartaruga é deliciosa. Zhao Xiaobai levantou-se de repente e pisou no meu pé. Eu gritei de dor. Não é para a sopa de tartaruga, é só alimentar as tartarugas, disse Zhao Xiaobai, muito irritado. Ele considera essas tartaruguinhas como tesouros. Alguém realmente queria pegá-las para fazer sopa. Que ultraje! Eu só estava dizendo, eu disse apressadamente, admitindo meu erro. As tartaruguinhas são tão fofas, definitivamente não vou cozinhá-las em sopa. Zhao Xiaobai agachou-se e continuou a rasgar o pão para alimentar as tartarugas.
Achei alimentar as tartarugas muito sem graça, embora Zhao Xiaobai fosse linda e gentil. Mas nós dois não éramos próximos e não tínhamos muito assunto para conversar. Comecei a comparar as respostas com meus colegas. Porque toda vez depois de uma prova, duas ondas de gênios da sala discutiam acaloradamente sobre a questão de preenchimento. Se o primeiro era para escrever 6 ou 8. Percebi que o que eu escrevi era 1030, completamente fora, e entendi que estava absurdamente errado. Comparar as respostas era pura autoflagelação. Então, sempre que as pessoas na sala comparavam as respostas, eu me deitava na mesa e fingia estar morto. Cobria meus ouvidos e fechava meus olhos e tapava meus ouvidos. Mas agora, eu dei um salto para as fileiras dos gênios. Comparar as respostas parecia ter se tornado uma atividade emocionante e participativa novamente. Então eu disse: o resultado que eu calculei é 68. Zhao Xiaobai de repente jogou todo o pão em sua mão para fora. As tartarugas imediatamente começaram a brigar ansiosamente. Acabou, eu calculei errado. Zhao Xiaobai estava muito deprimido. Talvez você não tenha calculado errado, eu o consolei. Minha matemática é muito ruim. Talvez eu tenha calculado errado. Inesperadamente, Zhao Xiaobai balançou a cabeça e disse uma frase que me surpreendeu muito. Eu sei que seu nível é maior que o meu. É muito provável que eu esteja errado. Fiquei um pouco lisonjeado. Ele não esperava que o segundo melhor da escola tivesse uma avaliação tão alta dele. O representante da turma de matemática da sua turma. E eu fomos colegas por 9 anos no ensino fundamental e médio. Ele me contou sobre as duas questões que o diretor deu para você. Eu tentei e levou 20 minutos e meia hora para resolvê-las, respectivamente. Zhao Xiaobai explicou quando viu minha expressão surpresa, mas você resolveu imediatamente. Definitivamente, sua matemática é mais forte. E muito mais forte que a minha. Só então percebi imediatamente que Zhao Xiaobai havia feito as perguntas que o diretor havia me dado. Essa explicação faz sentido agora. Por que você fingiu tirar notas ruins por 3 anos? Zhao Xiaobai se levantou. Olhando para mim com curiosidade, é óbvio que você é muito capaz, mas você intencionalmente tira notas ruins nos exames. Por que você fez isso? Pensei um pouco e decidi bancar o durão. Para temperar minha mente. Eu disse com seriedade fingida, temperar a mente. Zhao Xiaobai ficou perplexo. A humildade leva ao progresso, o orgulho leva à queda, e o fracasso é a mãe do sucesso. A adversidade nos torna mais fortes. O que eu disse era uma sopa de galinha, mas também era tóxica. Eu quero ser alguém que não se orgulhe com a vitória nem se abata com a derrota. A vitória é fácil. Mas o fracasso é muito raro para mim, então eu intencionalmente tiro notas ruins. Para experimentar o gosto de falhar continuamente, a fim de temperar minha mente e me lembrar de continuar aprendendo. Zhao Xiaobai ficou boquiaberto. Incrível! A propósito, tenho alguns problemas de matemática errados no meu caderno que não consigo resolver. Você pode me ensinar? Zhao Xiaobai perguntou de repente. Fiquei surpreso. O segundo melhor da escola pedindo para eu explicar os problemas? Então eu balancei a cabeça. Sim, mas eu não tenho certeza se consigo. Tudo bem. Então vamos à loja de chá com leite no portão da escola depois da aula. Eu vou levar meu caderno de erros. Zhao Xiaobai sugeriu. Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça. A loja de chá com leite no portão da escola é muito grande. Tem quase 100 assentos e também vende frango frito e hambúrgueres. Seria bom ir almoçar lá também. E então explicar os problemas para Zhao Xiaobai. É um favor fácil de fazer. Logo chegou o meio-dia. Quando entrei, mais da metade dos assentos já estavam ocupados, então tive que ir para um canto. Sentei-me em um assento perto da janela e esperei. Neste momento, 4 estudantes de educação física se sentaram na mesa ao lado. Eles pediram chá de frutas e wraps de frango, e conversaram enquanto comiam. Vamos lá, vamos lá. Podemos ir para o rei. Entrar, entrar. Um cara de cabelo curto pegou seu celular e disse. Outro cara de cabelo curto riu alto e tirou seu celular do bolso. A tela estava quebrada como uma teia de aranha. Uau, que incrível! Quebrado desse jeito. Você estava usando seu celular como um tijolo para brigar? Um gordo de óculos perguntou surpreso. Não, não. Eu vi Zhao Xiaobai hoje a caminho da escola. Eu ia tirar uma foto escondida, já tinha tirado o celular, mas ele olhou para trás. Minha mão tremeu e o celular caiu no chão. O cara de cabelo curto coça a cabeça e sorri sem graça. Seu sacana. Só de a pessoa olhar para trás, o celular já cai no chão. Alguns atletas começam a se provocar. Rindo e xingando, dá para ver que eles têm uma boa relação. Eu ouvi tudo em choque.
Parece que aquele atleta que quebrou o celular tem uma quedinha pela Zhao Xiaobai. Isso é o que alguns atletas continuam dizendo. Não sei que tipo a Zhao Xiaobai gosta. Seria bom se ela gostasse de caras musculosos? Olha essa minha corrente. Não é tipo Schwarzenegger? Não transmite segurança para ele? Vocês não entendem nada. Essa sua corrente exagerou. Seus peitos são maiores que os dele. Parece muito selvagem. As garotas de hoje em dia gostam de caras altos. Minha altura de 1,91 m, acho que sou meio magrelo, né? Esqueçam, rapazes. Na próxima vez que eu encontrar ele, vou me declarar. Uma perseguição ousada e apaixonada com certeza vai derrubá-lo. Daqui a alguns anos, eu e Zhao Xiaobai vamos nos casar. Vou convidar vocês para beber, não precisa de presente em dinheiro. Eu ao lado fiquei completamente estupefato. Agora há pouco, eu pensava que só aquele atleta que quebrou o celular tinha uma queda por Zhao Xiaobai. Acontece que esses 4 caras estão afim da Zhao Xiaobai. Parece que o charme de deusa do campus da Zhao Xiaobai é realmente grande. Estava pensando nisso quando a porta da loja de chá com leite se abriu. Zhao Xiaobai estava parada na porta, olhando para toda a loja. Depois de me ver no canto perto da janela, ela sorriu e caminhou rapidamente, sentando-se na minha frente. Você quer comer alguma coisa? Eu pago para você comer bem. Vamos comer e conversar. Zhao Xiaobai sugeriu. Asterisco parar, asterisco, o som do celular caindo no chão. O atleta da mesa ao lado se abaixa para pegar o celular. Ainda é aquele celular, com a tela quebrada em teia de aranha do cara de cabelo curto. Ele está segurando o celular e brincando com ele. Vês Zhao Xiaobai indo direto para lá, sentando-se na frente de um garoto. E ainda vai pagar o almoço. Um momento de tristeza e confusão. O celular caiu de novo. Eu olhei para os 4 atletas da mesa ao lado. Eles não disseram nada, seus rostos estavam todos verdes. Os olhos do cara de cabelo curto que quebrou o celular pareciam um pouco vermelhos, ele apertava os lábios e não dizia nada. Ele bebeu 2 goles de chá de frutas, de repente se levantou, pegou o chá de frutas e o cara de cabelo cacheado. E foi embora sem olhar para trás. Os outros 3 atletas também se levantaram rapidamente. Pegaram o chá de frutas e saíram rapidamente. Se corações partidos fizessem barulho, seria o som desses atletas indo embora. Eles provavelmente estavam pensando muito. Obviamente, todos pensavam que eu era o namorado de Zhao Xiaobai. Acabamos de discutir por um longo tempo, perturbando o belo sonho de Zhao Xiaobai. Inesperadamente, Zheng Shu estava ali ao lado. Eles estavam com tanto medo que todos se levantaram e fugiram. Olhei para as costas deles e quis explicar. Não deu tempo. Então, voltei a mim e disse, não é apropriado você me convidar. Eu te convido ou nós marcamos um encontro. Você não tem que me explicar os problemas? Considere isso como uma taxa de trabalho duro. Não posso deixar você trabalhar de graça. Zhao Xiaobai insistiu em pedir 2 porções de carne de porco assada com arroz e chá de laranja. Depois de comer um pouco, Zhao Xiaobai tirou um caderno preto grosso de sua mochila. Ao abri-lo, havia erros densamente copiados. Comecei a me debruçar sobre a mesa. Olhei para os vários problemas apontados por Zhao Xiaobai. Eram todos problemas de Olimpíada de Matemática, excêntricos e estranhos. Mas para mim, posso calcular a resposta mentalmente em no máximo 1 minuto. É muito fácil explicar problemas para os alunos. Não preciso explicar em detalhes. Basta desenhar uma linha auxiliar simples ou dizer qual método usar. Zhao Xiaobai imediatamente percebeu. Demorou 1 hora para finalmente resolver todos os problemas. Zhao Xiaobai estava muito feliz. Ao verificar a hora, não faltava muito para o início do exame da tarde. Então, ela simplesmente tirou alguns cadernos de exercícios e revisou um pouco aqui. Quando vi os livros que Zhao Xiaobai tirou, eles eram da compilação Precisa de Enshui. Eu ainda não tinha visto, então pedi a Zhao Xiaobai para pegá-los emprestado para dar uma olhada. Eu sei muito bem que quero obter bons resultados em todos os próximos exames. Não basta ter um bom cérebro, também tenho que praticar muito. Contanto que eu encontre cadernos de exercícios que nunca vi antes. Eu os resolverei. Então, não vou entrar em pânico no exame. Zhao Xiaobai tirou da mochila. Ela tirou vários cadernos de exercícios e os empilhou bem alto. Ela disse de forma dominadora. Tem de todas as matérias. Veja o que quiser. O exame da tarde é de chinês. Peguei um livro de chinês e comecei a folhear. Eu leio muito rápido, 10 linhas de cada vez. Página após página. Em pouco tempo, li a maior parte. Você tem que ler com atenção. Zhao Xiaobai notou que eu estava virando as páginas constantemente, então ela não falou.
Se houver algo que você não entenda, recite repetidamente. Não adianta ler tão rápido. Eu balancei a cabeça. Eu tenho memória fotográfica. Eu consigo me lembrar depois de ler. Zhao Xiaobai revirou os olhos. Memória fotográfica. Que audácia! Eu vou te perguntar. Você se atreve a responder? Eu balancei a cabeça e sorri com confiança. Zhao Xiaobai pegou o livro da minha mão, folheou até uma página anterior e começou a perguntar. Há um poema na questão no canto inferior esquerdo da página 8. Recite esse poema. Vento outonal suave, lua outonal brilhante, folhas caídas se juntam e se dispersam. Corvos frios empoleiram e se assustam novamente. Quando saberei o dia de sentir sua falta e vê-lo? Este tempo e esta noite são difíceis de suportar. Eu recitei quase que instantaneamente, sem hesitação. O sorriso presunçoso que Zhao Xiaobai tinha acabado de mostrar desapareceu instantaneamente, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Você realmente consegue recitar, é verdade? Não querendo desistir, ele imediatamente mudou para outra pergunta. A terceira questão no canto superior esquerdo da página 26. Desta vez você não deve conseguir recitar, certo? Quem diria que no segundo seguinte eu hesitei e de repente abri a boca e rapidamente recitei. Subindo, mão junta escreve som outonal em direção à luz. Obviamente, a luz do céu está fraca. Descendo, mão junta escreve intenção mais profunda. Obviamente se refere a uma noite silenciosa. Analisando em conjunto, esta pessoa usa a ordem cronológica como pista para escrever. O autor pretende escrever sobre o estado de espírito, escrever sobre o sentimento. Mas a principal tinta é para escrever sobre o ambiente. E o ambiente desolado e frio do dia permeia o sentimento de tristeza do protagonista. O ambiente silencioso e solitário da meia-noite penetra ainda mais no sentimento de solidão do protagonista. Zhao Xiaobai olhou para a resposta em sua mão com o rosto cheio de terror. Este cara realmente consegue recitar cada palavra corretamente. Em apenas algumas dezenas de minutos, ele consegue lembrar todo o conteúdo que viu. Você realmente tem memória fotográfica? O rostinho de Zhao Xiaobai estava pálido, olhando para mim com o olhar de quem vê um alienígena. Verdade. Eu balancei a cabeça com um sorriso confiante. Eu sempre fui rápido em memorizar as coisas desde pequeno. Depois que entrei no último ano do ensino médio, fiquei ainda mais rápido. Lentamente, pratiquei até ter memória fotográfica. Zhao Xiaobai me olhou como se estivesse vendo um deus vivo. Que gênio! Nesses 3 anos, fomos todos enganados por você. À tarde, fiz a prova de chinês e me saí muito bem. Depois que meu QI aumentou, minha velocidade de compreensão das questões também ficou muito rápida. Além disso, os tipos de questões anteriores eram muito familiares. Eu consegui aplicar os tipos de questões que já tinha visto. Logo terminei de responder. Em seguida, restou a redação. O tema da redação me deixou com dor de cabeça. Li Hua é um estudante que acaba de entrar no ensino médio. Apesar da carga de trabalho, fez desenvolver uma séria aversão aos estudos. Recentemente, ele dorme nas aulas. O caderno de exercícios está em branco e ele nem mesmo faz as provas. Um colega foi conversar com Li Hua. O aconselhou a estudar. Li Hua disse com desdém: estudar? Estudar para quê? Se você fosse o professor de turma de Li Hua, escreva um artigo para Li Hua, o convencendo a se dedicar aos estudos. O tema é livre e o estilo não é limitado. Além de poemas, menos de 1000 palavras. Estou impressionado. Que diabos é esse tópico de redação excêntrico? Li Hua não é o protagonista da redação em inglês? Por que ele apareceu na redação de chinês de novo? Falando nisso, Li Hua, como você é tão arrogante? Como você pode dizer palavras tão rebeldes como aprender um peido? Parece que o tópico da redação foi criado pelo próprio professor da escola. Embora seja muito irregular, o tema é claro. É provavelmente para fazer Li Hua sentir profundamente seus erros anteriores. O significado de recomeçar é relativamente fácil de escrever, mas não é fácil escrever bem. Quanto mais clichê o tópico, mais difícil é conseguir uma pontuação alta, porque todos podem escrever bem. É difícil para o seu artigo se destacar no meio. Decidi pensar cuidadosamente sobre esta redação. 5 minutos se passaram. De repente, uma ideia surgiu em minha mente. Decidi escrever a redação em chinês clássico. Então peguei uma caneta e comecei a escrever na redação da folha de respostas. Um cavalheiro diz: o aprendizado não pode parar. Uma frase após a outra em chinês clássico fluiu da minha caneta. Apareceu no papel. Depois de terminar de escrever, me senti relaxado e soprei minha caneta tinteiro.
como um pistoleiro soprando o cano de sua arma depois de atirar. Se este artigo for publicado, não acredito que não consiga uma pontuação alta. Professor, terminei de escrever. Posso entregar a prova? Entediado, levantei a mão e perguntei. Neste momento, todos os alunos da sala de aula ficaram chocados. Esse cara. Ele terminou a prova de matemática em meia hora pela manhã e agora terminou a prova de chinês em 1 hora e 10 minutos. Você é o lendário pistoleiro? Esse cara é rápido demais, não é? O fiscal franziu a testa. Terminou de escrever? Você não escreveu bem a redação, certo? O Exame Nacional de Entrada para Faculdades está quase chegando. Você pode prestar atenção a cada exame simulado? O fiscal estava tão zangado que arregalou os olhos. Os professores odeiam mais esse tipo de aluno ruim que nem sequer faz bem os exames. Professor, fiz isso com muito cuidado. Levantei-me um pouco envergonhado e disse. A redação também está quase cheia, com cerca de 1.100 palavras. Só se passaram 1 hora e 10 minutos desde o início do exame. Você fez todas as perguntas com cuidado? Você consegue terminar? Eu sou o professor de chinês. Eu não sei quanto tempo um exame precisa. O fiscal ficou furioso e repreendeu em voz alta. Sente-se honestamente e verifique as perguntas anteriores. Se você não escreveu, escreva com cuidado. O Exame Nacional de Entrada para Faculdades está quase chegando e você ainda está tão descuidado. Se você não quer fazer o exame, não venha fazer o exame. Os olhos de toda a sala de aula estavam todos focados em mim. Muitas pessoas estavam sorrindo para você por entregar a prova tão cedo. Fui repreendido pelo professor. Impotente, minha velocidade de resposta é realmente muito rápida. O professor não acreditar é compreensível, não há como. Nesses momentos, a verdade é inútil. Só posso provar com os fatos. Imediatamente peguei minha prova e fui rapidamente para a frente do púlpito. Entreguei ao professor. Professor, dê uma olhada e decida se me deixa ir ou não. Se você não estiver satisfeito, eu volto e faço de novo. O professor franziu a testa e olhou para minha prova. Ao mesmo tempo, estava prestes a explodir a qualquer momento. Uma prova feita em 1 hora e 10 minutos. O que poderia sair disso? Não passa de um rabisco aleatório. Cada questão com apenas 2 traços e pronto. E ainda ousa me mostrar? Mas, ao abaixar a cabeça, o fiscal ficou surpreso por um momento. O esperado de cada questão escrita com apenas 3 ou 5 palavras não aconteceu. Toda a folha de respostas estava completamente preenchida. O fiscal percebeu que algo estava errado e começou a ler a partir da primeira questão, comparando com as respostas que ele havia escrito em seu rascunho. Quanto mais ele lia, mais surpreso ficava o fiscal. Nenhuma estava errada. Em seguida, ele virou para o verso para verificar a redação. Como pode ser em chinês clássico? O fiscal ainda estava em choque. Eu, esperando ao lado, já estava um pouco impaciente. Professor, você viu que eu fiz com seriedade. Eu tenho compromissos à noite. Posso entregar a prova e ir embora primeiro? O fiscal hesitou por um momento. Só então se lembrou que eu ainda estava esperando ao lado e acenou apressadamente com a cabeça, concordando. Os alunos que esperavam para ver o fiasco ficaram todos surpresos. Apenas 1 hora e 10 minutos. Que tipo de circuito cerebral é necessário para terminar tão rápido? Não prestei atenção às dúvidas de todos. Saí diretamente da sala de aula. E o fiscal ainda estava olhando para minha redação, ficando cada vez mais chocado. Esta é uma redação em chinês clássico muito padrão, sem erros ou problemas gramaticais. E o mais surpreendente é que a porta da sala de aula foi aberta de repente e o diretor pedagógico entrou. O diretor pedagógico, a cada prova, vai a cada sala para verificar a situação. Por coincidência, ele veio desta vez. O fiscal correu para cumprimentá-lo. Entregou a prova na mão para o diretor pedagógico ver. Diretor, dê uma olhada na prova deste aluno. Entregue 5 minutos atrás, a redação está em chinês clássico. No entanto, eu, que já estava passeando, não sabia que, por causa da minha redação em chinês clássico, toda a escola de professores de chinês causaria um grande tumulto. No dia seguinte, fui para a escola. Durante a leitura matinal, a sala já estava barulhenta. Quando ouvi, estavam todos falando sobre a prova do fim de semana passado. Caramba, aquela questão de física era difícil. Como subir ao céu? Química também era muito difícil. Que tipo de questões eram aquelas? A prova de biologia foi terrível, só tinha coisas pequenas dos livros que eu nem revisei. Escrevi um monte de besteiras, sem ter certeza de nada. Essa redação de português é uma droga.
Aconselhar as pessoas a estudar? Quem consegue escrever bem sobre isso? Eu só sei aconselhar a ir em lan houses. As questões de matemática me deram nos nervos. Quem fez essa prova, eu garanto que vou dar um jeito. Dei de ombros. Pela reação dos meus colegas, é óbvio que a dificuldade da última prova foi muito alta. Muitos acharam a prova difícil, mas eu não tive essa sensação, exceto em inglês. Acho que fui razoável na prova. A pontuação máxima é 750. Eu estimo que devo ter tirado uns 670 a 80. E aí, como foram as provas dos últimos dias? Shulama me cutucou com o cotovelo. Consigo sair da penúltima colocação? Penúltima? Eu ri com arrogância. Nem almejo a segunda posição. Vou tirar o primeiro lugar. Alguns alunos da frente ouviram e se viraram para rir. É óbvio que eles acham que eu estou me gabando demais. Deixa de besteira. Quantos pontos você acha que tirou? Shulaman perguntou. Acho que vou tirar perto de 300. Consegue me superar? Eu devo ter tirado uns 670 a 80. Respondi sinceramente. Os alunos da frente riram ainda mais alto. Que chato. Shulaman me ignorou. Eu fiz uma pergunta séria. E você fica me contando mentira. Embora eu tenha colado algumas vezes nas aulas de matemática e tenha mostrado a Shulaman minha incrível capacidade de memorização, Shulaman sempre achou que eu não ia melhorar tão rápido. Fiquei meio frustrado. É verdade que eu sempre fiquei entre os últimos, então não é realista que todos acreditem que eu posso tirar o primeiro lugar. É compreensível que as pessoas riam de mim. Mas, quando o boletim sair, acho que muitos não vão estar rindo. Enquanto pensava nisso, a gritaria dos alunos parou de repente. Em seguida, a classe inteira mudou rapidamente para o modo de leitura. Eu olhei para cima. Com certeza, o professor entrou pela porta e ficou no pódio, olhando para a classe de cima. Eu também comecei a ler, fingindo. Mesmo indo bem na prova, ainda preciso me comportar como um aluno. O professor de repente começou a falar. Silêncio. Vou ler as notas. A classe inteira ficou em silêncio e olhou para o professor. As notas da nossa classe tiveram algumas flutuações sérias. Muitos alunos que estavam progredindo simplesmente despencaram. E alguns alunos cujas posições eram estáveis de repente ficaram instáveis. Eu também não sei o que causou problemas em seus estudos. Descubram sozinhos. O Gaokao está chegando. Se você ainda está confuso e não estuda, pode ir embora daqui o mais rápido possível. O tom do professor soou para toda a classe. A maioria dos alunos abaixou a cabeça, fingindo ter se arrependido e se tornado bons novamente. Claro, já que alguns caíram. Outros subiram. O professor mudou de tom e disse, por exemplo, finalmente temos o primeiro lugar da série na nossa classe. O professor sorriu e os melhores alunos da frente da sala ficaram agitados. As expressões de muitas pessoas mudaram drasticamente. O primeiro lugar da série não é algo fácil de conseguir. É uma honra suprema. Significa um ingresso para a Universidade de Pequim e Tsinghua. Esta classe nunca teve alguém que chegasse ao top 3 da série desde o primeiro exame no primeiro ano. Agora, de repente, surge alguém. Quem é tão forte? O terceiro melhor da classe. Olhou para Zhang Xuxin, o segundo melhor da classe. Zhang Xuxin balançou a cabeça. Minha matemática desmoronou. Definitivamente não sou eu. Zhang Xuxin olhou para Shen Miara. Shen Miara abriu a boca, perplexo. Seus olhos mostravam choque e extrema expectativa. Ele achava que tinha se saído bem desta vez. Embora houvesse algumas questões que ele não tinha certeza, no geral ele se saiu muito bem. Ele não esperava que ele se tornaria o primeiro lugar da série por engano. O melhor resultado de Shen Miara antes era o 10º lugar da série. Ele ficou tão animado que não conseguiu dormir a noite toda. Se ele conseguir o primeiro lugar da série desta vez, provavelmente será outra noite sem dormir. Shen Miara começou a relembrar rapidamente em sua mente os exames dos 2 dias anteriores. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais provável parecia. E pensando que na classe, além dele, quem mais poderia conseguir o primeiro lugar? Definitivamente sou eu. Shen Miara começou a tremer de excitação. Ele olhou para o professor, esperando ver aprovação e orgulho em seus olhos. No entanto, o professor não olhou para ele, mas saltou para o canto do fundo da sala. O primeiro lugar da série desta vez. Também é o primeiro lugar da nossa classe, Shen Zhao. Ele obteve 703 pontos. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para parabenizar o aluno Shen Zhao por 3 anos de estudo árduo. Então houve uma explosão de aplausos. Mas enquanto aplaudiam,
Quase todos tinham expressões confusas. Shenzhou? Primeiro lugar da classe? Primeiro lugar da série? O que está acontecendo? 703 pontos? Shenzhou, o último lugar da classe, obteve 703 pontos? Shen Miaran ficou estupefato. Zhang Xuxin ficou estupefato. Liu Qian ficou estupefato. Os melhores alunos da frente ficaram todos estupefatos. Os alunos viraram a cabeça e olharam para mim, como se estivessem olhando para um deus. A boca se abre tanto que dá para colocar uma laranja inteira. Nunca faz o dever de casa, dorme na aula. Começou a estudar seriamente há apenas uma semana. É compreensível que alguns dias de estudo árduo aumentem a nota em 10 e poucos pontos. Dezenas de pontos ainda são aceitáveis, mas o que significa um aumento repentino de centenas de pontos? Nesse momento, estou animado e com o rosto vermelho. Eu também estou um pouco surpreso com essa pontuação. Originalmente, eu ficaria muito satisfeito com 670 ou 80 pontos, mas não esperava chegar a 703 pontos de uma vez. Leiam as notas individuais de Shenzhou, todos escutem. Alunos, aprendam bem. O professor da turma, português. Nota máxima. Embaixo, ouve-se um som de uau. Isso é realmente um ataque crítico no começo. Pode ser fácil tirar nota máxima em outras matérias, mas nota máxima em português é realmente assustador. Isso mostra que Shenzhou escreveu uma redação perfeita. Matemática, 148 pontos. Todos estão maravilhados, apenas eu estou franzindo a testa. Eu deveria ter tirado nota máxima em matemática. Como pude perder 2 pontos? Será que corrigiram errado? Inglês. 110 pontos. O professor da turma fez uma pausa e continuou. A nota de inglês está um pouco baixa. Se ele pudesse estudar inglês um pouco mais, seria fácil aumentar uns 20 pontos. Eu aceno com a cabeça. Eu realmente não estou satisfeito com essa nota, já que inglês me custou 40 pontos. Eu terei que estudar inglês seriamente no futuro. Lison, 295 pontos. Também é a maior pontuação de toda a escola desta vez. O professor da turma aumentou o volume da voz e continuou. A turma ficou em alvoroço. Faltam 5 pontos para a nota máxima. Que força incrível! Estou muito satisfeito com o desempenho de Lison. Eu não tinha muita certeza de algumas pequenas perguntas, então fiz por instinto. Originalmente, pensei que só conseguiria uns 270 pontos. Não esperava chegar a 295 pontos, foi simplesmente uma alegria inesperada. Ao mesmo tempo, a turma de elite lá de cima diz que é impossível. Como eu poderia ser o segundo melhor da turma? Mas Jianjun, que sempre foi o primeiro da turma. Depois de ouvir as notas anunciadas pelo professor, seu rosto de repente ficou rígido e carrancudo. Professor, quem é o primeiro lugar da turma? Quantos pontos tirou? O professor da turma olhou para Ma Jianjun com um olhar significativo. O primeiro lugar da turma é Shenzhou da turma 1. Tirou 703 pontos. Ma Jianjun ficou pasmo. Shenzhou? Aquele Shenzhou que tirou a terceira pior nota da escola na última vez? 703 pontos? 15 pontos a mais que eu, que ocupava o primeiro lugar da turma há tanto tempo. 703 pontos, 15 pontos a mais que ele, mantendo firmemente sua posição de primeiro lugar na série por tanto tempo. Naquele momento, eu não imaginava que seria tão facilmente superado por um garoto insignificante. Eu ainda estava pensando nos meus problemas de notas, quando, na verdade, tirar o primeiro lugar do ano já havia causado um rebuliço na classe de elite. Acontece que havia 2 questões discursivas na prova de matemática em que eu não escrevi a palavra solução. Cada solução não escrita custou 1 ponto. Foi um tropeço. A situação agora está clara. Minhas outras matérias estão boas, mas meu inglês é muito ruim. Preciso focar em melhorar meu inglês. Mas como devo fazer isso? Começo a me sentir um pouco perdido. Desde pequeno, minhas notas em inglês são ruins. Nem sei como estudar inglês. Como posso melhorar minha pontuação em inglês? Eu cutuquei minha colega de mesa, Shulanan. Shulanan pensou um pouco e disse, minha nota em inglês é 50. Esquece. Perguntei para a pessoa errada. Esqueci que meu lugar é no ninho dos perdedores. Nenhum dos alunos ao meu redor tira nota para passar em inglês. Pensando bem, acho que, em primeiro lugar, preciso aumentar meu vocabulário. A base da linguagem é o vocabulário. Mas como posso aumentar meu vocabulário? Antes, eu já havia decorado a lista de palavras no final do livro de inglês. Mas, desta vez, tirei apenas 110 na prova. Se eu quiser melhorar ainda mais minha pontuação,
Decorar a lista de palavras do livro didático definitivamente não vai funcionar. Já sei. Vou decorar um dicionário. Eu disse a Shulanlan. Você trouxe aquele seu dicionário grande de inglês? Pode me emprestar para dar uma olhada? Shulanlan assentiu e tirou da mochila um livro grande, mais grosso que um tijolo, com uma capa azul. Estava escrito Grande Dicionário Inglês-Chinês em letras grandes. O que você vai fazer? Procurar palavras. Shulanlan perguntou. Não, eu disse com um leve sorriso. Vou decorar este dicionário. Shulanlan mostrou uma expressão complexa, como se eu fosse louco. Em seguida, abri a primeira página do dicionário. Respirei fundo. As letras no dicionário são pequenas como grãos de arroz. Se você olhar de perto, é como se houvesse um monte de formigas andando nas páginas do livro. O conteúdo de uma página deste dicionário equivale ao conteúdo de 3 ou 4 páginas de um livro normal. Virei para a última página para ver a numeração. Meu rosto ficou branco. São 1769 páginas no total. É muita coisa. Mas não tem jeito, se eu quiser melhorar minhas notas em inglês. Eu só posso aumentar meu vocabulário. E a maneira mais simples, direta e eficaz de aumentar o vocabulário é decorar um dicionário. Sem escolha, comecei a ler a partir da primeira linha da primeira página. Essa leitura durou a manhã inteira. Quando a hora de sair chegou ao meio-dia, olhei para o número da página no dicionário que eu estava segurando. Cheguei exatamente à página 100. Fiz um cálculo aproximado. Se eu fizer 100 páginas em uma manhã, 100 páginas à tarde, 50 páginas à noite, posso memorizar 250 páginas de um dicionário por dia. 500 páginas em 2 dias, no máximo 2 semanas para memorizar tudo, ainda dá tempo para o vestibular. Então, comecei a memorizar freneticamente o dicionário de inglês, memorizando na aula, memorizando fora da aula, memorizando o dicionário durante as refeições, na hora de dormir, ok. Nesse momento, não dá para memorizar o dicionário. No começo, só minha colega de mesa, Shulanlan, estava observando. Depois, as pessoas ao redor começaram a observar, depois toda a classe veio observar e, no final, até outras classes sabiam. Geralmente há uma grande divindade que está memorizando o dicionário de inglês britânico a noite toda, provavelmente porque suas notas são muito ruins. Não aguentando o golpe psicológico, ficou um pouco enlouquecido. Um dicionário tem milhares de páginas. Depois de memorizar, não precisa fazer mais nada nesta vida, apenas ser um idiota. Mesmo que te deem 10 anos, você não conseguiria memorizar. Num piscar de olhos, chegou o fim de semana, e de novo a prova semanal. Desta vez, tenho que entrar na primeira sala de prova. Sou o primeiro do ano, claro que sento no primeiro lugar na porta da sala de aula. Quando todos os que estão na mesma sala entram, todos olham para o meu rosto. De repente, surge o primeiro do ano, um excêntrico que fica memorizando o dicionário de inglês britânico o tempo todo. Claro que querem ver como ele é. Zhao Xiaobai ficou muito feliz ao me ver sentado na porta, estendeu sua mãozinha branca para me cumprimentar. Parabéns por se tornar o primeiro. Obrigado. Eu sorri. Pensei comigo mesmo, Zhao Xiaobai é muito fofa. Os nerds ao lado ficaram um pouco surpresos. Muitas pessoas tentaram puxar assunto com Zhao Xiaobai, mas falharam miseravelmente. Na verdade, ela é tão calorosa com Shen Zhao. A primeira prova é matemática, e é tão simples como sempre. Levei apenas 1 hora para terminar e revisei 2 vezes, confirmando que poderia tirar nota máxima desta vez e entreguei a prova. Os nerds da mesma sala ficaram chocados novamente. Eles tinham acabado de fazer a segunda questão complexa, realmente digno de ser o primeiro do ano. Essa velocidade de resolução de problemas é simplesmente uma vitória esmagadora. A segunda prova é português. Desta vez, a prova de português é significativamente mais difícil do que a anterior. Talvez porque houve uma nota máxima da última vez, fazendo com que os professores da equipe de elaboração de questões se sentissem envergonhados, então aumentaram freneticamente a dificuldade. Comecei a me esforçar muito. A redação é uma discussão sobre o problema da geração cabeça baixa. Desta vez, não há textos antigos para consultar. Afinal, os telefones celulares antigos não eram tão populares. Sem outra escolha, tive que escrever com a cara e a coragem, inspirando-me nas redações de nota máxima que havia visto antes. Comecei a improvisar livremente. Improvisando, senti que estava começando a me desviar do assunto. Depois de terminar de escrever, li tudo de novo. Soltei um profundo suspiro. Desta vez, a redação ficou confusa. Depois da prova,
Ainda preciso escrever algumas redações com frequência para praticar e melhorar minhas habilidades de escrita. Desde que o diretor me ajudou a publicar aquele artigo em chinês clássico da última vez, minha bela senhoria valoriza muito meu talento literário. Hoje é o dia marcado para conhecer o pai dela, Deng Tai Jr. Depois da prova, voltei correndo para casa e vesti minha melhor roupa esportiva das Adidas, e enviei uma mensagem para Deng Zixin perguntando quando iríamos conhecer o pai dela. Estou pronto. Esperei alguns segundos e Deng Zixin respondeu, suba. Subi as escadas apreensivo, parei na porta da casa de Deng Zixin. As outras portas deste prédio são portas antigas, apenas a casa de Deng Zixin tem uma nova porta com trava de impressão digital, revelando um ar de curiosidade. Com certeza, o território da senhoria é diferente, até a porta foi ampliada. Bati na porta 3 vezes de forma educada e uniforme. Com um estalo, a porta se abriu por dentro. Fiquei surpreso. Deng Zixin tinha acabado de tomar banho, estava parada na porta com um roupão branco, com o cabelo molhado pingando. O rosto corado pelo banho quente, o pescoço branco e esguio como um cisne, e gotas de água ainda não secas nas bochechas lindas. Senti o aroma avassalador e fiquei um pouco tonto. Não é à toa que o mercado de perfumes fatura centenas de bilhões por ano. O cheiro no corpo de uma mulher realmente aperta a garganta. Espere um pouco no sofá, vou trocar de roupa e já vamos. Meu pai está esperando há um tempão. Deng Zixin se virou e foi para o quarto. Entrei em casa e fechei a porta. A casa de Deng Zixin e o apartamento que ela aluga são completamente diferentes. A decoração é muito requintada. Até os padrões do piso de madeira exalam um luxo. A TV na parede é extraordinariamente grande. Sentei-me no sofá de couro macio, esperando honestamente. Há lixias e mangas na mesa de centro, parecendo bem frescas. Eu queria muito comer, mas achei que seria meio sem vergonha começar a comer frutas assim que me sentasse. Então aguentei. Logo, Deng Zixin saiu vestida com um visual elegante, botas de couro pretas, shorts pretos e jaqueta de couro preta, carregando uma bolsa de couro vermelha única. Fechando a porta e descendo as escadas, Deng Zixin abriu a porta da garagem. Um novo Audi 28 branco estava estacionado lá dentro, brilhando. Eu fiquei secretamente pasmo. Parece que Deng Zixin trocou de carro de novo. A cada poucas semanas ou um mês, o carro de Deng Zixin é trocado, e os carros que ela troca nunca custam menos de 1 milhão. Entrei no carro e coloquei o cinto de segurança. Você está com sorte, meu pai vai te levar para jantar no Killing Mansion hoje à noite. Deng Zixin colocou os óculos de sol. Ela pisou no acelerador e o carro arrancou com um estrondo. Killing Mansion. Sala de coral. Esta é uma sala privada relativamente sofisticada. Deng Tai Jr. vestia um uniforme branco de tai chi. Sentado à mesa de jantar, com uma longa barba e ar de imortal, ao lado de Deng Tiejun. Havia também 2 homens idosos usando óculos, vestidos com roupas simples, como professores ou eruditos antigos. Velho Deng, por que Shen Zhao ainda não chegou? Um dos homens idosos perguntou. Velho Mu, não se preocupe, ele deve estar chegando em breve, ainda não é a hora do jantar. Deng Tiejun sorriu. Shen Zhao não sabe, mas na verdade somos nós dois que queríamos nos encontrar. Mas mesmo que ele esteja vindo te encontrar, não deveria estar tão atrasado, certo? Um júnior, fazendo o mestre Xu Hua e Deng Tiejun esperarem aqui amargamente. Que absurdo! Outro homem idoso também franziu a testa, com uma expressão bastante desagradável. Velho Ma, por que você também está ficando ansioso? Não podemos culpar o Sr. Shen. É por causa da minha filha, afinal, o Sr. Shen veio no carro da minha filha. Deng Tiejun bocejou. Minha filha também cresceu sob seus olhos. Ela é daquele jeito. Quando é que ela foi pontual? Os 2 homens idosos chamados Velho Mu e Velho Ma suspiraram. De fato, Deng Zixin cresceu sob seus olhos, quase como se fosse a filha deles. Eles não podiam fazer nada sobre o hábito de Deng Zixin de se atrasar. Então eles só podiam esperar. Depois de alguns minutos, a porta foi repentinamente aberta com força. E Deng Zixin entrou correndo. Finalmente chegou. Deng Tiejun mostrou um sorriso feliz como o de uma criança ao ver sua filha. Eu estava um pouco perdido. Pensei que haveria apenas um velho esperando. E que bastaria chamá-lo de tio Deng, mas não esperava que houvesse 3, então como devo chamá-los? Felizmente, Deng Zixin abriu a boca a tempo para apresentar. Este é meu pai, Deng Tiejun, da família Xu Hua. Este é o amigo do meu pai, Mu Tianku, um especialista em antiguidades.
que estuda todos os tipos de antiguidades. E também tem uma reputação muito boa no país. Ele já trabalhou na Universidade de Pequim e no Palácio Imperial, e agora está aposentado. E abriu sua própria bolsa de antiguidades. Pensei comigo mesmo que este nome é muito parecido com aqueles de romances de fantasia, como ancestrais de alguma seita. Apressei-me em chamar tio Deng e tio Mu de bom dia. Este é o amigo do meu pai, Ma Qingtian, um historiador e literato, que já foi professor na Universidade de Wuhan e na Universidade de Fudan, e agora também está aposentado. Deng Zixin apresentou o último. Olá, tio Ma. Não ousei ser negligente com a retórica. Mu Tianku e Ma Qingtian acenaram com a cabeça. Sorrindo gentilmente. Olá, jovem. Deng Tiejun olhou para a porta. Então olhou para sua filha, Shen Zhao. O Sr. Shen ainda não chegou? Este jovem bonito é o filho do Sr. Shen? Mu Tian e Ma Qingtian também perguntaram curiosamente. Sim. Onde está o Sr. Shen? Deng Zixin cutucou-me. Não é este aqui? Os três velhos ficaram surpresos e olharam para mim. E olharam para Deng Zixin novamente, como se não tivessem reagido. Os três velhos são todos sobre cultura tradicional. Muito pesquisados. Eles viram o texto em chinês clássico que eu escrevi no jornal e acharam que era definitivamente um especialista em estudar cultura antiga. Eles também ouviram que Deng Zixin conhecia o autor e se apressaram em sugerir jantar juntos, para fazer amizade com um amigo poderoso e discutir questões acadêmicas juntos no futuro. Todos os três subconscientemente sentiram que quem pode escrever um artigo como este deve ser um estudioso de meia-idade e idoso. Mas agora eles não viram um estudioso de meia-idade e idoso. Apenas um estudante do último ano do ensino médio. Todos subconscientemente pensaram que eu estava lá para comer de graça. Deng Zixin esfregou as têmporas. Parece que ele está com dor de cabeça com a lentidão dos três velhos. Eu disse, este garoto bonito é Shen Zhao. O artigo que vocês viram no Baixin Times foi escrito por ele. Shen Zhao é ele. Ele é Shen Zhao, entenderam? Os três velhos ficaram surpresos. Todos os seus rostos estavam incrédulos. Este jovem é realmente o autor original, tão jovem. Como isso é possível? É simplesmente absurdo. Não seja bobo. Como um texto em chinês clássico pode ser escrito por um pirralho? Mu Tian ficou com raiva primeiro. Zixin, não faça piadas com nossos velhos ossos. Deixe-o entrar sozinho. Não é uma recepção ruim? Deng Tiejun também franziu a testa. Deng Zixin estava indefeso. Então ele puxou uma cadeira para mim para indicar que eu me sentasse. Então Deng Zixin também puxou uma cadeira ao meu lado e sentou-se descuidadamente. Ele estalou os dedos e o garçom veio imediatamente. Todos estão aqui. Sirva a comida. Eu vi os três velhos olhando para mim com olhos desconfiados. Sabendo que eles ainda não acreditavam, ele explicou com um sorriso, 3 velhos livros. Esse texto em chinês clássico é de fato obra da geração mais jovem. Não foi escrito de uma só vez, mas levou muito tempo. Um trabalho de revisão e polimento. Eu geralmente gosto de escrever chinês antigo. Acontece que este artigo coincidiu com as questões do exame. Depois de escrevê-lo, o diretor levou para enviar. Eu menti. Afinal, não é realista dizer que um texto clássico como o chinês clássico foi escrito de uma vez. Portanto, afirma-se que é um trabalho de revisão e polimento de longo prazo. Mas depois da minha explicação, as sobrancelhas dos três velhos se franziram ainda mais. Obviamente ainda não acreditavam. Fui eu quem escreveu este artigo. Shen Zhao, seja honesto. Quem escreveu este artigo afinal? Mu Tian perguntou severamente. E Ma Qingtian também empurrou os óculos, dizendo seriamente. Eu pensei comigo, vocês querem ver o autor original? Não estou bem na frente de vocês? Então eu expliquei com um sorriso. Eu realmente escrevi este texto clássico, mas os três velhos ainda não acreditam. Mu Tian tirou os óculos com raiva. Franzindo a testa e repreendendo em voz alta, também conheço muitos senhores com realizações em chinês clássico. Todos eles dizem que esta é uma obra de um mestre. Como poderia ser escrita por uma criança como você? Jovens, não importa se não tem talento. A qualidade mais importante deve ser boa. Onde foi parar sua honestidade? Ma Qingtian também ficou furioso. Este jantar é nominalmente pago por Deng Tiejun, mas na verdade sou eu e o Sr. Mu que estamos pagando, querendo fazer amigos com a literatura. Estamos convidando um mestre que pode escrever uma obra tão boa. O que você está fazendo aqui, garoto? Por favor, saia. O sorriso no meu rosto desapareceu e minha expressão ficou muito feia. Esses três velhos também parecem velhos estudiosos.
Vocês são tão superficiais com essa idade. Vocês nem verificam e já mandam as pessoas embora. Foram vocês que me convidaram para jantar. Eu nem esquentei a cadeira e já querem me mandar embora. Que tipo de coisa é essa? Chamam e mandam embora quando querem. Isso é simplesmente um insulto. Deng Zixin de repente bateu na mesa com muita força. Os pratos de cerâmica na frente dele pularam com um estrondo. O que há de errado com vocês três velhos? Vocês não estão me dando a mínima? Deng Zixin ficou furioso. Me pediram para trazer Shen Zhao aqui. Eu o trouxe e vocês o mandaram embora. Estão procurando briga? Querem brigar? Vocês três velhos conseguem me vencer? Fiquei pasmo. Eu sei que Deng Zixin tem um temperamento explosivo. Mas não esperava que ele fosse tão feroz. Isso é ótimo demais. Ótimo até demais. Inesperadamente, os três velhos do outro lado imediatamente se acovardaram, um pouco em pânico. Dá para ver que eles ainda têm muito medo de Deng Zixin. Algo como a relação entre o pai de Song, o tio Song e a filha adotiva. Zixin, não fique bravo. Há uma razão para os seus dois tios serem assim. Eu vi este chinês clássico, e é realmente uma obra de um mestre. É impossível que tenha sido escrito por um garoto. Deng Zixin começou a acalmar a situação, mas já que o jovem Shen Zhao veio, tudo bem ele ficar para jantar, mas nós só queremos conhecer o verdadeiro autor. Como é impossível? Este artigo foi escrito por Shen Zhao. Se vocês não acreditam, testem ele. Deng Zixin gritou mal-humorado. Mas, depois do teste, vocês terão que se desculpar com ele. Meu coração se aqueceu. A senhoria Deng Zixin é realmente boa para mim. Ela me defende ferozmente, embora Deng Zixin tenha mencionado me levar embora e geralmente seja muito arrogante. Mas ela tem um bom coração, é uma boa garota. Embora o anel do sistema na minha mão tenha me eletrocutado. Algumas linhas de avisos apareceram, acionando uma missão de cenário, obter o reconhecimento de três velhos estudiosos. Escreva um artigo no local, use seu talento para avaliar os 4 assentos do fundo e deixe aqueles três velhos saberem o que é um gênio. O que é incrível, o que é um herói desde a antiguidade, o que é a onda de trás do rio Yangtze que empurra a onda da frente. Recompensa da missão, livro de experiência de habilidade avançada de pintura chinesa 3. Depois de ler a missão do sistema, fiquei atordoado por um momento. Escrever um artigo no local? Minha habilidade de composição não é boa. Como vou fazer isso? Forçar também funciona. Eu recitei tantos textos antigos, qualquer um que eu pegar é um clássico. Clássicos transmitidos de geração em geração, ainda tenho medo de não chocar a plateia? Quanto à recompensa da missão, não deveria ser para estender o período de experiência de alto QI? Por que seria um livro de experiência de habilidade avançada de pintura chinesa? Que diabos é isso? Eu estava pensando, quando fui repentinamente acordado pela voz de Mu Tianku, Shen Zhao. Você disse que o ensaio em chinês clássico foi escrito por você, então escreva outro no local para nos deixar apreciar, pode ser? Mu Tianku estreitou os olhos com uma expressão sombria. Deng Shu e Ma Qingtian também acenaram com a cabeça, olhando para mim com um sorriso forçado. Mostre-nos algo. Não precisa ser do mesmo nível daquele ensaio, apenas escreva algo um pouco melhor. Os dois velhos achavam que eu recuaria diante da dificuldade, mas nunca esperaram que eu realmente acenasse com a cabeça. Tudo bem, então será no local. Mu Tianku e Ma Qingtian trocaram olhares. Ambos viram surpresa e zombaria nos olhos um do outro. Que jovem corajoso! Já que você não tem medo de passar vergonha em público, nós vamos acompanhá-lo até o fim. Vamos ver se você não consegue escrever nada no final, ou se escreve um artigo terrível. Como devemos forçar uma explicação? Então Mu Tianku chamou o garçom para pegar papel e caneta. Deng Zixin olhou para mim profundamente com alguma preocupação, parecendo perguntar com os olhos, garoto, você consegue? Eu sorri levemente e respondi com os olhos. Minha habilidade de escrita pode assustá-los até a morte. Logo o garçom trouxe papel e caneta e colocou na minha frente. Os velhos estudiosos vão me dar um tópico ou eu escrevo o que quiser? Eu levantei a cabeça e perguntei. Os três velhos se entreolharam e se viraram novamente. Deixe sua imaginação fluir. Qualquer tópico serve. Afinal, sou apenas um júnior. Seria muito difícil dar um tópico para escrever. Eu balancei a cabeça, destampando a caneta tinteiro. Se é para usar a criatividade livremente, então é fácil. Dinheiro é o que não falta para escrever bons artigos. É só escrever qualquer um. Quando vi, a sala ao lado era o Salão Luoyang. Acontece que eu tinha viajado para a Torre Luoyang recentemente.
Usei a paisagem como inspiração para escrever um artigo. Agora vou escrevê-lo. Para os senhores avaliarem. Rapidamente, todo o artigo foi escrito. Eu soprei a ponta da caneta, como um atirador soprando o cano da arma após o disparo. Sim, o que eu tirei foi exatamente a obra-prima extremamente famosa da minha vida anterior, Registro da Torre Luoyang. Deng Xiejun primeiro pegou aquele papel e começou a ler em silêncio. Mu Tianqi e Ma Qingqian estavam bebendo chá, despreocupadamente, com rostos de desdém. Uma criança. Que bom artigo ele poderia escrever. Deng Xiejun também estava com um rosto indiferente no início, mas assim que leu a primeira linha, sua expressão mudou drasticamente. O ímpeto grandioso balança montanhas distantes e engole o rio Yangtze. Que descrição dominadora! O começo já é esmagador. Deng Xiejun se acalmou e continuou a ler, mas a cada frase, o choque em seu coração aumentava. A cada linha, a expressão no rosto de Deng Xiejun ficava ainda mais chocada. No final, Deng Xiejun ficou tão animado que seu rosto ficou vermelho e ele não pôde deixar de exclamar: bom artigo! Uma bela obra! Mu Tianqi e Ma Qingqian, que estavam pensando em como dar uma lição aos jovens, foram assustados pela reação do velho amigo. Olharam para Deng Xiejun com rostos surpresos. O que está acontecendo? Será que ele realmente escreveu tão bem assim? Impossível. É só um artigo de criança. Mesmo que esteja bem escrito. De onde veio essa avaliação de bela obra? Mu Tianqi e Ma Qingqian rapidamente pegaram o papel e começaram a ler ansiosamente. No momento em que viram o papel, os dois velhos franziram a testa juntos. Mas depois de ler algumas linhas, a expressão dos dois velhos mudou drasticamente. Como especialistas em literatura clássica, a capacidade de apreciação dos dois velhos é muito forte. Ao ler, eles perceberam que esta era realmente uma obra grandiosa e poderosa. Sob excitação, os dois velhos não puderam deixar de ler em voz alta. No final, depois de ler todo o texto, os dois velhos não conseguiram conter a excitação em seus corações. Exclamaram em uníssono: bom, grandioso e abrangente, ímpeto poderoso, palavras requintadas, uma atmosfera profunda. Um artigo excelente. Diante do apreço de alguns velhos entusiasmados, apenas sorri levemente. Não houve reação alguma, bebendo chá calmamente. Deng Xiejun, ao lado, olhava com admiração. Olhou para mim com admiração. Diante dos elogios uníssonos de três especialistas, ainda consegue beber chá com tanta calma. A mentalidade desse garoto não é nada simples. Os três anciãos olharam para mim novamente, e suas expressões de surpresa mudaram completamente. Havia arrependimento, choque e admiração. Havia dúvidas. Mesmo eles próprios não conseguiriam escrever um texto como Crônica do Pavilhão Yueyang. Tanta genialidade em uma idade tão jovem. Será que ele vem de alguma família nobre ou de uma família de estudiosos? Finalmente, Deng Xiejun se levantou primeiro, mudando até a forma de tratamento, com uma expressão solene. Senhor Shen, antes eu estava cego e questionei suas realizações literárias. Sinto muito. Curvo-me aqui para pedir desculpas. Apressei-me em levantar. Também fiz uma reverência a Deng Xiejun. Você é muito gentil. Afinal, sou muito jovem. É normal ter dúvidas. Mu Tianqi e Ma Jintai, ao lado, também se levantaram e fizeram uma reverência profunda. Eu me apressei em retribuir a reverência. Afinal, eu sou apenas um júnior. Não mereço tanta cerimônia. Se houvesse outras pessoas do mundo da cultura presentes, provavelmente ficariam tão surpresas com a cena que seus olhos saltariam para fora. Traga a comida logo, não deixe nosso amigo Shen Xiaoyou passar fome. Deng Xiejun gritou para o garçom. A forma como ele se refere a mim já mudou para companheiro daoísta Shen. Deng Xiejun demonstrou surpresa. Em sua memória, seu pai raramente se rebaixava. Logo, os pratos foram servidos um a um. Nenhum desses pratos era ruim. Não só tinham um design requintado, mas também tinham um cheiro explosivo. Em comparação, os três velhos não tinham muito interesse na comida. Eles mantiveram a cabeça baixa, olhando para o manuscrito de Crônica do Pavilhão Yueyang e o elogiando incessantemente. Os três velhos trataram meu manuscrito como um tesouro, seus olhos tão excitados quanto os de um avarento. Olhando para um lingote de ouro, eles discutiram por mais de 20 minutos antes de parar e olhar para mim juntos.